Às vezes, as coisas que guardamos acabam por nos salvar. Durante 30 anos, Shiloh Creed viveu sozinha nas montanhas de Idaho, carregando feridas que nunca cicatrizaram completamente e alimentando arrependimentos dos quais não consegue livrar-se. Aos 59 anos, convenceu-se de que a solidão é mais segura do que a confiança. A distância a protege da dor que as pessoas parecem sempre trazer. Então, em uma manhã gelada, ela encontra um lobo moribundo na neve, baleado e sangrando, mal conseguindo se manter vivo. O que acontece a seguir mudará tudo o que Shiloh pensava saber sobre segundas chances e pertencimento. Mas eis o que ninguém esperava. Nem mesmo a própria Shiloh. Será que salvar esse animal ferido seria a chave para curar as partes de si mesma que ela pensava estarem irremediavelmente quebradas? Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está nos ouvindo. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. A cabana ficava onde Shiloh a construíra 3 décadas atrás, aninhada em uma clareira cercada por pinheiros Ponderosa e Douglas, alta o suficiente na região de Idaho para que a maioria das pessoas desistisse de tentar encontrá-la. Ela escolheu esse local deliberadamente, longe de estradas, longe de vizinhos, longe das vozes que faziam perguntas que ela não queria responder. Ela mesma cortou e entalhou as toras, posicionando cada viga com o tipo de precisão que vem da necessidade de que o trabalho tenha significado. O telhado não vazava. A porta ficava reta, as janelas voltadas para o leste para captar o sol da manhã, que aqueceria o único cômodo antes que o fogão a lenha precisasse ser aceso. Era o suficiente. Sempre tinha sido o suficiente. Shiloh acordou antes do amanhecer naquela manhã de fevereiro, como todas as outras manhãs nos últimos 30 anos. O frio pressionava as janelas, tornando-as opacas com a geada. Ela deitou-se sob 3 colchas que costurara com cobertores de lã velhos, ouvindo o silêncio que só o inverno profundo traz às montanhas. Ainda não havia pássaros, nem vento, apenas o leve rangido da madeira assentando e sua própria respiração, constante e deliberada. Ela se levantou às 5h30, vestiu várias camadas de roupa íntima térmica, calças de lã, camisa de flanela, meias grossas e acendeu o fogão a lenha com o graveto que havia preparado na noite anterior. O fogo pegou rapidamente, como acontece quando você faz isso há tempo suficiente para saber exatamente quanta papel, quanta resina, quanto ar. Enquanto a cabana aquecia, ela ficou na janela e observou a escuridão se transformar em cinza, depois no azul pálido que antecede o nascer do sol no inverno. O termômetro externo marcava 8 degrees. Frio, mas não perigoso. Ela já tinha visto a temperatura cair para 25 degrees negativos, já tinha visto manhãs em que sua respiração congelava no cachecol antes mesmo de ela dar 3 passos da porta. Era apenas fevereiro nas terras altas. Era normal. Ela fez café em uma cafeteira antiga no fogão a lenha. Não havia eletricidade tão longe. Não havia necessidade. O cheiro encheu a cabana, rico, amargo e familiar. Enquanto o café coava, ela calçou as botas e saiu para verificar o tempo. O céu estava limpo, cristalino, com aquele tipo de frio que torna tudo nítido e imediato. A neve cobria o chão com um manto espesso, intocado, exceto pelas pegadas de pequenos animais, coelhos, esquilos e as delicadas marcas de uma martinha que havia cruzado a clareira durante a noite. Shiloh já havia sido uma rastreadora de animais selvagens quando tinha uma vida diferente. Quando trabalhava para o Departamento de Pesca e Caça de Idaho, passando semanas no interior monitorando populações de lobos e padrões de migração, ela era boa nisso, melhor do que boa. Ela conseguia ler uma paisagem da mesma forma que algumas pessoas leem livros, vendo histórias em galhos quebrados e neve compactada, em fezes e arranhões e no ângulo da terra remexida. Ela adorava aquele trabalho, adorava a solidão, o propósito, a sensação de fazer parte de algo maior do que ela mesma. Ela rastreava lobos em algumas das regiões selvagens mais remotas dos 48 estados contíguos, documentando as estruturas das matilhas e os limites dos territórios, ajudando a desenvolver estratégias de conservação que realmente funcionavam. Por 15 anos, ela foi uma das pesquisadoras de campo mais respeitadas da região. Então tudo desmoronou. Seu marido, Tom, morreu repentinamente de ataque cardíaco aos 47 anos, enquanto cortava lenha atrás da casa deles em Coeur d'Alene. Ela estava em campo quando isso aconteceu, 3 semanas após o início de uma expedição de rastreamento. Quando chegaram até ela com a notícia, ele já estava morto há 5 dias. Sua filha, Lindsay, de apenas 5 anos, ficou com os pais de Tom,
enquanto Shiloh correu para casa para um funeral que havia perdido e uma vida que não fazia mais sentido. Ela tentou continuar trabalhando, tentou ser a mãe que Lindsay precisava, tentou juntar os pedaços de um mundo que havia se despedaçado, mas a dor fez algo com ela. A esvaziou, a deixou com medo de tudo que não podia controlar. Ela começou a recusar trabalhos de campo e depois parou de ir ao escritório. Ela olhava para Lindsay e via os olhos de Tom, seu queixo teimoso, e a dor a atingia com tanta força que ela não conseguia respirar. 6 meses após a morte de Tom, Shiloh tomou uma decisão da qual se arrependeu todos os dias desde então. Ela deixou Lindsay com os pais de Tom, pessoas boas e estáveis, e dirigiu para o norte, para as montanhas. Ela disse a si mesma que era temporário, que só precisava de tempo para se recuperar, para descobrir como se sentir inteira novamente. Ela disse a si mesma que voltaria quando estivesse mais forte. Ela nunca voltou. Em vez disso, encontrou esse pedaço de terra abandonado e esquecido, alto o suficiente para que a neve permanecesse profunda de novembro a abril. Ela passou aquele primeiro verão construindo a cabana, trabalhando do amanhecer ao anoitecer, deixando a exaustão substituir os pensamentos. Quando o inverno chegou novamente, ela tinha paredes, um telhado e uma porta que trancava. Ela tinha um lugar onde ninguém lhe pediria para ser outra coisa além do que ela era, quebrada, envergonhada e determinada a permanecer assim. 30 anos. Esse era o tempo que se passara desde que ela fugira, abandonando sua filha. Lindsay teria 35 anos agora, uma mulher adulta, com uma vida da qual Shiloh nada sabia. Ela enviou dinheiro ao longo dos anos, cheques bancários anônimos enviados por correio de várias agências, mas nunca uma carta, nunca um telefonema. Os pais de Tom tentaram entrar em contato com ela no início, mas ela deixou claro que não queria ser encontrada. Eventualmente, eles pararam de tentar. As pessoas no Vale Abaixo, as poucas que sabiam de sua existência, a chamavam de mulher eremita ou aquela caçadora maluca que mora perto do Granite Peak. Ela descia 2 vezes por ano para trocar suprimentos, falando o mínimo possível, pagando em dinheiro e indo embora antes que alguém pudesse puxar conversa com ela. Eles aprenderam a deixá-la em paz. Ela serviu café em uma xícara de lata e ficou na varanda, observando o sol nascer sobre a cordilheira a leste. A luz incidia sobre a neve e a transformava em ouro, depois em branco, depois em algo ofuscante. Esse era o seu mundo agora, apenas ela, as árvores e os animais que se moviam pela floresta como fantasmas. Ela conhecia os padrões desse lugar melhor do que jamais conhecera qualquer coisa humana. Sabia quando os alces estavam se movendo para altitudes mais baixas, quando os ursos negros estavam se preparando para o inverno, quando os pumas estavam caçando nas linhas das cordilheiras, e conhecia os lobos. Havia 3 matilhas em seu território, ela estimava, embora não as tivesse rastreado ativamente há anos. Às vezes, ela os ouvia à noite, seus uivos ecoando no ar frio, e ficava deitada na cama ouvindo, lembrando-se de como era se importar com a sobrevivência deles. Ocasionalmente, ela via seus rastros, grandes e distintos na neve fresca, e os seguia por um tempo, velhos hábitos ressurgindo antes que ela se percebesse e voltasse. Ela não rastreava mais, não documentava, não intervinha, não se envolvia. Ela apenas vivia dia após dia, estação após estação, no pequeno mundo contido que construíra para si mesma. Era o suficiente. Tinha que ser o suficiente, porque a alternativa, enfrentar o que ela havia feito, enfrentar a filha que abandonara, enfrentar a pessoa em que se tornara, era insuportável. Shiloh terminou seu café e voltou para dentro. Ela tinha trabalho a fazer. Lenha para cortar, água para buscar na fonte, armadilhas para verificar se havia coelhos e perdizes que complementavam sua dieta. Os dias eram curtos nesta época do ano, e ela havia aprendido a aproveitar cada hora de luz do dia. Ao anoitecer, ela estaria exausta o suficiente para dormir sem sonhar, que era tudo o que ela realmente queria agora. Ela vestiu seu casaco pesado, uma jaqueta de trabalho de lona forrada com lã, e enrolou um cachecol em volta do rosto. Seu rifle estava pendurado na porta, um 30-06. Ela o carregava mais para ter paz de espírito do que por necessidade. Em 30 anos, ela nunca precisou usá-lo em nada maior do que um coiote que se interessava demais por seus estoques de comida. Lá fora, o dia havia esquentado para talvez 15 degrees. Ela caminhou pelo perímetro de sua clareira, verificando se havia algum sinal de perturbação. Tudo parecia normal, apenas suas pegadas do dia anterior
já parcialmente cobertas pela neve trazida pelo vento, e os mesmos rastros de pequenos animais que ela havia visto naquela manhã. Mas então ela ouviu, fracos, distantes, mas inconfundíveis tiros, 3 deles espaçados uniformemente, vindos do noroeste, talvez a 3 quilômetros de distância. Depois, silêncio. Shiloh ficou muito quieta, ouvindo. Tiros não eram incomuns durante a temporada de caça, mas era fevereiro. Nada estava na temporada. Nada legal, pelo menos. Ela esperou, mas não houve mais tiros. A floresta voltou à sua quietude de inverno e depois de alguns minutos, ela se convenceu de que não era nada. Talvez alguém estivesse praticando tiro ao alvo ou cuidando de um predador que ameaçava o gado no vale abaixo. Não era da conta dela. Nada ali era mais da sua conta. Ela voltou ao trabalho, cortando lenha até seus ombros doerem e o suor umedecer sua roupa térmica, apesar do frio. Ao meio-dia, ela havia reabastecido sua pilha de lenha e carregado água suficiente para durar 3 dias. Ela comeu um almoço simples, carne seca e biscoitos, e sentou-se perto da janela com um livro que já havia lido uma dúzia de vezes, mas não conseguia se concentrar. Algo a incomodava, uma sensação que ela não experimentava há anos. Desconforto, curiosidade, a sensação de que algo estava errado na floresta ao seu redor. Pouco antes das 15 horas, quando o sol já estava se pondo em direção aos picos ocidentais, ela ouviu os uivos. Não era o coro noturno habitual de uma matilha marcando o território, mas algo diferente, algo desesperado e dolorido. Shiloh largou o livro e ficou ouvindo. Os uivos voltaram, mais fracos desta vez, vindos da mesma direção dos tiros. A noroeste, em direção à linha do cume, onde os afloramentos de granito rompiam a cobertura das árvores. Ela sabia que deveria ficar onde estava. O que quer que estivesse acontecendo lá fora não era da sua conta. Ela havia desistido de ser rastreadora, desistido de se importar com a vida selvagem que não podia salvar e com os problemas que não podia resolver. Ela construíra essa vida especificamente para evitar se envolver em qualquer coisa que exigisse que ela sentisse novamente. Mas os uivos vieram pela 3ª vez. E antes que pudesse se convencer a não ir, Shiloh estava calçando as botas e pegando o casaco. Alguns instintos são profundos demais para serem enterrados. Shiloh se movia pela floresta com a eficiência de alguém que passara metade da vida em lugares como aquele. A neve chegava até a metade da coxa em alguns lugares onde havia se acumulado. Mas ela sabia como andar sem se cansar, como ler o terreno e encontrar os caminhos de menor resistência. Sua respiração saía em nuvens brancas que congelavam em seu cachecol. A temperatura estava caindo à medida que o sol se punha, provavelmente para 5 degrees agora, talvez menos. Ela seguiu o som dos uivos que haviam parado, mas deixaram um eco em sua memória. Um farol direcional, a noroeste, subindo a cordilheira, passando pela densa floresta de pinheiros, onde ela havia visto um leão da montanha matar uma presa no outono passado. A subida era íngreme e suas coxas ardiam com o esforço, mas ela não diminuiu o ritmo. Após 40 minutos, ela encontrou o sangue. Começou com pequenas gotas, escuras contra a neve branca, fáceis de passar despercebidas se você não estivesse procurando. Depois, um rastro disperso que se tornou uma linha constante. Depois, uma marca de arrasto, onde algo pesado havia sido puxado ou rastejado pela neve. Shiloh se ajoelhou e examinou o rastro recente. Nas últimas horas, havia muito sangue, demais para que o que quer que o tivesse deixado sobrevivesse por muito tempo sem ajuda. Ela seguiu o rastro. Ele levava a uma inclinação através de uma estreita fenda entre 2 rochas de granito e a uma pequena clareira cercada por álamos jovens. Foi lá que ela a encontrou. A loba estava deitada de lado na neve, seu pelo preto emaranhado com sangue que havia congelado em manchas cristalinas escuras. Era uma fêmea grande, provavelmente 40 quilos, talvez mais. Sua respiração era superficial e rápida, cada expiração produzindo uma pequena nuvem que se dissipava imediatamente no frio. Seus olhos estavam abertos, mas sem foco, vidrados pela dor e pelo choque. Shiloh se aproximou lentamente, falando em tom baixo e firme. Calma agora, calma. Não vou machucar você. As orelhas da loba se moveram, mas ela não tinha forças para levantar a cabeça. Shiloh podia ver pelo menos 3 feridas de entrada de chumbo grosso pelo padrão e tamanho. Uma no ombro esquerdo, uma no flanco e uma que rasgou a carne de sua pata traseira. Não era fatal imediatamente, mas com aquele frio e tanta perda de sangue, a loba estaria morta em 1 hora, talvez menos. Shiloh sabia que deveria ir embora. Era a natureza seguindo seu curso. Os lobos morriam o tempo todo de fome,
de lutas territoriais, de caçadores protegendo o gado. Um lobo morrendo não deveria importar para ela. Ela havia se endurecido contra se importar com coisas assim anos atrás, mas não conseguia se mover. Ajoelhou-se na neve ao lado do lobo e colocou a mão gentilmente em seu pescoço, sentindo o pulso acelerado sob o pelo. Os olhos do lobo se moveram, encontraram seu rosto, e por um momento eles se entreolharam. A loba não rosnou nem tentou morder. Ela apenas olhou para Shiloh com uma expressão que parecia quase resignada, quase grata por não morrer sozinha. Droga! Sussurrou Shiloh. Ela se levantou e avaliou a situação. A loba era pesada demais para ser carregada facilmente, especialmente pela neve profunda e por uma inclinação íngreme, mas deixá-la ali significava a morte certa. A temperatura chegaria a 0 após o pôr do sol. Mesmo que a perda de sangue não a matasse, a hipotermia sim. Shiloh tomou sua decisão sem se permitir pensar muito sobre isso. Ela tirou o casaco e o estendeu na neve ao lado da loba. Então, com um esforço considerável e mais força do que pensava ainda possuir, ela rolou a loba para cima do casaco e a enrolou nele da melhor maneira que pôde. A loba choramingou, mas não resistiu. A viagem de volta à cabana foi brutal. Shiloh improvisou uma maca usando galhos caídos e corda. Ela guardou sua mochila, amarrou o casaco enrolado no lobo nela e começou o lento e agonizante processo de arrastar 40 quilos de peso morto por quilômetros de terreno montanhoso. Seus ombros gritavam. Suas costas pareciam que iam ceder. O suor encharcava suas roupas, apesar da temperatura congelante. A cada poucos minutos, ela precisava parar e descansar, ofegando por ar na atmosfera rarefeita e fria. Quando chegou à clareira, a escuridão total havia caído. A temperatura havia caído abaixo de 0 e seus músculos tremiam de exaustão. Ela arrastou o travor até a varanda e pela porta, deixando um rastro de neve e sangue pelo chão limpo. O lobo ainda respirava, com dificuldade. Shiloh acendeu todas as lâmpadas que tinha e atiçou o fogo até a cabana ficar quase quente demais. Ela deitou o lobo em um cobertor perto do fogão e começou a avaliar os danos sob uma luz melhor. Os ferimentos eram piores do que ela pensava. Os chumbos se fragmentaram, deixando vários pontos de entrada e se alojando profundamente no tecido muscular. Ela precisaria limpar e desbridar os ferimentos, remover os chumbos que pudesse alcançar e torcer para que não houvesse infecção. Ela tinha suprimentos veterinários que sobraram de seus dias de rastreadora, antibióticos, instrumentos cirúrgicos, suturas, bandagens. Ela os mantinha por hábito, mais do que por necessidade, nunca imaginando que realmente os usaria novamente. Agora, ela colocou tudo sobre a mesa e começou o trabalho meticuloso de tentar salvar uma vida que encontrara sangrando na neve. Levou 3 horas. Ela limpou cada ferida com antisséptico, removeu 7 chumbinhos com uma pinça, suturou as lacerações mais graves e enfaixou tudo o que conseguiu alcançar. O lobo permaneceu inconsciente durante a maior parte do tempo, o que foi uma bênção. Quando Shiloh finalmente terminou, suas mãos tremiam e estavam cobertas de sangue, e ela não tinha ideia se algo do que havia feito faria diferença. Ela se limpou, lavou as mãos e sentou-se encostada na parede, observando o peito do lobo subir e descer em respirações superficiais e irregulares. O animal talvez não sobrevivesse à noite, provavelmente não, dado o trauma e a perda de sangue, mas pelo menos ela havia tentado. Pelo menos ela havia feito algo além de ir embora. Foi então que ela ouviu alguém arranhando sua porta. Shiloh levantou-se lentamente, com todos os músculos protestando, e foi até a janela. Ela abriu a cortina e olhou para a escuridão. 4 pequenas silhuetas se amontoavam em sua varanda, seus olhos refletindo a luz da lâmpada de dentro. Filhotes de lobo. Eles não podiam ter mais de 4 meses de idade, ainda desajeitados e desengonçados, com pelagem espessa, mas corpos magros. Deviam ter seguido o cheiro da mãe pela floresta, rastreando-a até essa estranha cabana de madeira que cheirava a fumaça e a humano. Shiloh abriu a porta. Os filhotes recuaram, assustados, mas sem fugir completamente. Eles a observavam com olhos arregalados e incertos, a respiração formando nuvens no ar gelado. Sem a mãe, sem um abrigo, eles morreriam congelados antes do amanhecer. Ela se afastou e manteve a porta aberta. Venham, então. Entrem aqui antes que se transformem em gelo. Os filhotes hesitaram, choramingando baixinho. Então o mais ousado, um macho com uma mancha branca no peito, deu um passo hesitante à frente. Quando nada de ruim aconteceu, ele atravessou o limiar. Os outros seguiram, tropeçando uns nos outros na pressa de entrar onde estava quente.
Eles encontraram sua mãe imediatamente, cercando-a, acariciando seu rosto e choramingando. Os olhos da loba se abriram ligeiramente e ela levantou a cabeça apenas o suficiente para lamber o filhote mais próximo. O esforço pareceu exauri-la e sua cabeça caiu de volta no cobertor. Shiloh fechou a porta e se encostou nela, olhando para a cena em sua cabana. Uma loba moribunda, 4 filhotes apavorados, sangue no chão e a solidão pacífica que ela mantinha há 3 décadas completamente destruída. Ela deveria ter continuado andando quando ouviu aqueles uivos. Ela deveria ter ficado em sua cabana com seu livro e seu mundo cuidadosamente controlado. Ela já deveria ter aprendido que se importar com qualquer coisa, salvar qualquer coisa, só leva a mais dor. Mas, enquanto observava os filhotes se aconchegarem contra o corpo da mãe, buscando calor e conforto, e a garantia de que não estavam sozinhos, algo mudou dentro dela. Algo que ela pensava estar morto há muito tempo. Bem, disse ela aos lobos com a voz rouca de exaustão. Acho que agora estamos nisso juntos. Lá fora, a temperatura continuava a cair. Lá dentro, o fogo queimava constante e quente, e pela primeira vez em 30 anos, a cabana de Shiloh Creed abrigava mais do que apenas uma mulher teimosa e quebrada tentando se esconder do mundo. Abrigava algo que valia a pena proteger. A loba sobreviveu à noite. Shiloh acordou ao amanhecer e viu que ela ainda respirava, seu peito subindo e descendo com mais força do que na noite anterior. Os filhotes estavam amontoados perto da mãe, dormindo o sono profundo e agitado de animais jovens que finalmente encontraram segurança. A cabana estava quente, o fogo reduzido a brasas brilhantes e tudo cheirava a pelo molhado e antisséptico. Shiloh levantou-se lentamente, com cuidado para não perturbar ninguém, e acrescentou lenha ao fogão. Enquanto o fogo pegava e a cabana aquecia, ela avaliou sua paciente sob uma luz melhor. Os olhos da loba estavam fechados, mas quando Shiloh a tocou gentilmente, verificando se ela tinha febre, os olhos se abriram e acompanharam seus movimentos. Agora havia consciência ali e algo mais. Não exatamente confiança, mas um reconhecimento de que essa humana havia ajudado, em vez de prejudicar. Você é mais resistente do que parece, disse Shiloh baixinho. Isso é bom. Você vai precisar ser. Ela verificou os curativos. Algum sangramento havia ocorrido durante a noite, mas menos do que ela esperava. Os ferimentos ainda não estavam infectados, embora as próximas 48 horas fossem críticas. Ela precisaria mantê-los limpos, trocar os curativos 2 vezes por dia e garantir que a loba permanecesse aquecida e hidratada. E então havia os filhotes. Eles acordaram quando a cabana clareou, espreguiçando-se e bocejando com seus dentes afiados de filhote. No início, eles ficaram desconfiados de Shiloh, pressionando-se contra a mãe e observando a humana com olhos arregalados e incertos. Mas a fome e a curiosidade acabaram vencendo. O filhote mais ousado, aquele com uma mancha branca no peito, aventurou-se a se aproximar, cheirando a mão de Shiloh quando ela a estendeu. Você é corajoso, disse ela. Isso vai te meter em encrenca algum dia. Os filhotes precisavam de comida. A mãe deles não podia amamentá-los em seu estado atual, e mesmo que pudesse, não estava produzindo leite suficiente após o trauma e a perda de sangue. Shiloh tinha carne seca de veado e alguns enlatados, mas os filhotes de lobo precisavam de mais do que isso. Eles precisavam de proteínas, gorduras e nutrientes que os ajudassem a crescer. Ela passou a manhã improvisando. Ela tinha leite em pó, do tipo feito para acampamentos, e o misturou com água morna e um pouco da gordura de veado que ela havia derretido semanas atrás. Não era o ideal, mas era melhor do que nada. Ela despejou a mistura em uma tigela rasa e a colocou perto dos filhotes. Eles se aproximaram com cautela, cheirando. Então, um deles mergulhou o nariz e lambeu com hesitação. Os outros seguiram o exemplo e, em poucos minutos, a tigela estava vazia e 4 pequenos lobos estavam lambendo os lábios e olhando para ela com expectativa. Por enquanto é só isso, disse Shiloh. Vocês vão ficar doentes se comerem muito rápido. Ela preparou mais ao longo do dia, alimentando-os com pequenas quantidades a cada poucas horas. À noite, eles já não tinham tanto medo dela. Ainda mantinham distância, ainda a observavam com aquele cansaço selvagem que os lobos nunca perdem completamente, mas já não recuavam quando ela se movia. A mãe loba era outra história. Shiloh conseguiu dar-lhe um pouco de água usando um injetor de molho, pingando-a lentamente na lateral da boca dela. A loba engoliu por reflexo, embora estivesse fraca demais para beber sozinha. Mantê-la hidratada seria crucial.
A desidratação matava mais animais feridos do que os próprios ferimentos. Com o passar dos dias, uma rotina se desenvolveu. Shiloh acordava antes do amanhecer, cuidava do fogo, verificava os curativos da loba e alimentava os filhotes. Ela limpava os ferimentos, aplicava antisséptico novo e observava se havia sinais de infecção. Os filhotes ficaram mais ousados, explorando a cabana com cada vez mais confiança, mastigando coisas que não deveriam e brincando de lutar uns com os outros perto do fogão a lenha. No terceiro dia, a loba levantou a cabeça sozinha e bebeu da tigela de água que Shiloh colocou perto dela. Foi uma pequena vitória, mas significava algo. Significava que ela poderia realmente sobreviver. Shiloh se viu conversando com eles, não da maneira como alguém conversa com um animal de estimação, mas da maneira como você conversa com outro ser vivo quando fica sozinho por muito tempo. Ela explicava o que estava fazendo enquanto trocava os curativos, narrava seu dia enquanto trabalhava na cabana e contava histórias de seus dias de rastreadora quando o silêncio ficava muito pesado. Eu conheci um lobo uma vez, disse ela uma noite, sentada perto da lareira enquanto os filhotes cochilavam por perto. Um macho grande, provavelmente com 120, 130 quilos. Ele tinha uma cicatriz no focinho, resultado de uma briga territorial. Eu o rastreei por 2 invernos. Aprendi seus hábitos, seu território. Ele era inteligente, evitava as rotas habituais, mantinha sua matilha longe do gado, ficava nas terras altas, onde os humanos não iam muito. As orelhas da loba se moveram como se ela estivesse ouvindo. Eu achava que entendia os lobos, continuou Shiloh. Achava que sabia o que eles precisavam, como viviam, o que pensavam. Mas a verdade é que eu só via a superfície. Você pode passar a vida inteira estudando algo e nunca realmente conhecê-lo. Ela fez uma pausa, olhando para o fogo. O mesmo acontece com as pessoas, eu acho. Os filhotes estavam crescendo. Em apenas uma semana, eles ganharam peso, seus pelos ficaram mais espessos e eles se tornaram menos hesitantes em seus movimentos. Brincavam mais, brigavam mais, exploravam todos os cantos da cabana com a curiosidade destemida de animais jovens que nunca tinham sido magoados pelo mundo. Shiloh deu-lhes nomes, embora dissesse a si mesma que era apenas por uma questão prática, para os distinguir. O macho ousado, com o peito branco, passou a chamar-se Bandit. A fêmea mais pequena, que era sempre intimidada pelos irmãos, passou a chamar-se Whisper. A filhote maior, uma fêmea com pelagem excepcionalmente escura, tornou-se Tempestade. E o mais quieto, um macho que observava tudo com olhos pacientes e inteligentes, tornou-se Batedor. Ela disse a si mesma para não se apegar. Eram animais selvagens, não animais de estimação. Assim que a mãe estivesse forte o suficiente, assim que os filhotes tivessem idade suficiente, ela os soltaria de volta na floresta, onde pertenciam. Apegar-se só tornaria isso mais difícil. Mais tarde da noite, quando a cabana estava escura e silenciosa, exceto pela respiração suave dos lobos, Shiloh deitava-se na cama e sentia algo que não sentia há 30 anos. Ela sentia-se necessária. A mãe loba ficava mais forte a cada dia. No final da segunda semana, ela já conseguia ficar de pé sozinha, embora ainda mancasse bastante com a pata traseira ferida. Agora, ela observava Shiloh constantemente, acompanhando seus movimentos com uma inteligência que era quase inquietante. Não havia agressividade em seu olhar, mas havia avaliação. Ela estava decidindo se podia confiar nessa humana. Certa manhã, Shiloh acordou e encontrou a loba parada perto da janela, olhando para a clareira coberta de neve. Os filhotes ainda dormiam, e a cabana estava silenciosa, exceto pelo crepitar do fogo. Shiloh sentou-se lentamente, tomando cuidado para não assustá-la. "Você quer voltar para lá?", disse ela. "Eu entendo, mas você ainda não está pronta. Mais uma semana, talvez 2. Você precisa estar forte o suficiente para caçar, para protegê-los." A loba virou a cabeça e olhou para Shiloh por um longo momento. Então, mancando, voltou para o cobertor onde seus filhotes dormiam e deitou-se ao lado deles. "Vou chamá-la de Sombra", disse Shiloh. "Você se move como uma, silenciosa, sempre observando." Sombra fechou os olhos, mas suas orelhas permaneceram alertas, acompanhando cada som na cabana. Naquela tarde, Shiloh aventurou-se lá fora pela primeira vez em dias. Ela precisava de suprimentos, mais comida, mais lenha, mais de tudo agora que estava alimentando 5 bocas a mais. A neve havia amolecido um pouco, sugerindo uma breve tendência de aquecimento, e o céu estava daquele azul brilhante que só se vê nos invernos nas montanhas. Ela estava cortando lenha quando ouviu, distante, mas distinto, um tiro.
3 tiros espaçados uniformemente de algum lugar a nordeste. Então, silêncio. Shiloh abaixou o machado e escutou. Seu peito se apertou com o medo familiar. Aqueles tiros eram muito medidos, muito deliberados para serem aleatórios. Alguém estava caçando, e como ainda era inverno e não havia nada na estação, estava caçando ilegalmente. Ela pensou em Shadow, nos ferimentos de chumbo grosso, nos uivos desesperados que a levaram a um lobo moribundo na neve. Alguém estava matando lobos e, com base no que ela acabara de ouvir, não planejava parar. 3 semanas depois de Shiloh levar Shadow para casa pela neve, Roy Hemlock bateu à sua porta. Ela ouviu sua caminhonete muito antes de ela chegar. O barulho característico de uma Ford de 20 anos com um silenciador ruim e amortecedores ainda piores subindo pela velha estrada florestal que terminava a 800 metros de sua cabana. A maioria das pessoas não sabia que aquela estrada existia. Roy era um dos poucos que sabia. Shiloh saiu antes que ele pudesse chegar à varanda. Os lobos estavam dentro de casa e ela queria que continuassem assim. Roy era uma pessoa decente, mas mesmo pessoas decentes falavam, e ela não podia se dar ao luxo de alguém saber o que ela estava abrigando. Roy saiu da caminhonete, um homem na casa dos 60 anos com o rosto marcado pelo tempo e o tipo de corpo magro e esguio que vinha de décadas de trabalho árduo. Ele usava um casaco de lona com gola de lã e um boné de beisebol, anunciando uma loja de ração que havia fechado há 10 anos. Ele levantou a mão em saudação, depois enfiou a mão na caçamba da caminhonete e tirou uma caixa de papelão. "Trouxe seus suprimentos", ele gritou. "Imaginei que você já estivesse ficando sem." Shiloh caminhou até ele, mantendo-se entre Roy e a cabana. "Eu não pedi nada." "Eu sei, mas eu tinha um excedente e estava vindo para cá de qualquer maneira." Ele colocou a caixa na porta traseira. Enlatados, principalmente café, farinha, açúcar e algumas outras coisas. Ela espiou dentro da caixa. Era mais do que um excedente. Era um reabastecimento completo, provavelmente no valor de uns $60. Roy administrava um pequeno entreposto comercial no vale, vendendo suprimentos para os colonos dispersos e pessoas que viviam fora da rede elétrica na região. Ele era o principal contato de Shiloh com o mundo exterior há anos, passando algumas vezes por temporada para trocar mercadorias pelo dinheiro que ela lhe pagava. "Eu vou te pagar", disse ela. "Eu sei que você vai. Não tem pressa." Ele se inclinou contra a caminhonete, estudando o céu como se estivesse verificando o tempo. "Tenho ouvido coisas ultimamente. Achei que você deveria saber." Shiloh esperou. Roy não era de conversa fiada, e se ele tinha dirigido até aqui fora de seu horário normal, era porque tinha algo específico a dizer. Há um incorporador chamado Garrett Spence comprando terras no vale. Roy disse, grandes parcelas, principalmente antigas propriedades madeireiras. Ele está planejando algum tipo de empreendimento turístico. De alto padrão, pelo que ouvi. Cabanas, pousadas, tudo isso. É muito longe daqui. Talvez, talvez não. Roy tirou um mapa dobrado do bolso e o estendeu na porta traseira. Era um mapa topográfico da região marcado com círculos e linhas vermelhas. Esses são os terrenos que ele comprou até agora. Vê como eles estão posicionados? Ele está criando um corredor, comprando tudo entre o fundo do vale e os cumes altos. Sua terra fica bem no meio disso. Shiloh estudou o mapa. Roy estava certo. As marcas vermelhas formavam um semicírculo irregular que abrangeria seu território se o padrão continuasse. Eu não sou dona desta terra. É uma floresta nacional. Tecnicamente, sim. Mas Spence tem amigos na Assembleia Estadual e está pressionando por uma troca de terras. Trocar algumas de suas propriedades em outros lugares por terras públicas aqui. Se isso for aprovado, você ficará cercada por propriedades privadas, e ele poderá dificultar as coisas. Estou aqui há 30 anos. Ninguém me incomodou ainda. Os tempos estão mudando. Roy dobrou o papo. Tem mais uma coisa. Spence está com um programa de recompensa. Não é oficial, mas todo mundo sabe. Os $500 por pele de lobo. Sem perguntas. Ele diz que eles estão ameaçando seu investimento, afugentando a vida selvagem, tornando a área insegura para turistas. Shiloh sentiu algo frio se instalar em seu peito. Os lobos são protegidos no papel, claro, mas provar quem atirou em quem e quando é difícil em um país como este. O pessoal do Spence é cuidadoso. Eles encenam para parecer que foi em defesa do gado ou em legítima defesa. Quando alguém investiga, não há nada para encontrar. Quantos ele já matou? Não sei os números exatos, mas ouvi falar o suficiente para que alguns dos antigos conservacionistas estejam ficando preocupados. Roy olhou nos olhos dela. Vi pegadas de lobo perto da sua cabana agora há pouco.
Pegadas recentes. Achei que você deveria saber com o que está lidando. Shiloh manteve o rosto neutro. Vou tomar cuidado. Faça o mesmo. Roy voltou para a caminhonete e parou com a mão na porta. Se vale de alguma coisa, acho que o que Spence está fazendo é errado, mas ele tem dinheiro e influência. E pessoas como nós não têm muito peso contra isso. Apenas tome cuidado. Depois que Roy saiu, Shiloh levou a caixa de suprimentos para dentro. Cheryl estava parada perto da porta, alerta e tensa, tendo ouvido a caminhonete e as vozes. Os filhotes se amontoavam atrás dela, sem saber se ficavam curiosos ou com medo. Está tudo bem, disse Shiloh para eles. Ele foi embora, mas não estava tudo bem. As notícias de Roy confirmaram o que ela temia desde que ouviu aqueles tiros semanas atrás. Alguém estava matando lobos sistematicamente, e a mulher que antes dedicava sua vida a protegê-los estava escondida em uma cabana com uma família de lobos que valeria os $500 para o tipo certo ou errado de pessoa. Ela pensou nos ferimentos de chumbo grosso que quase mataram Shadow. Pensou no espaçamento deliberado dos tiros recentes. Pensou em um rico incorporador que via os lobos como obstáculos ao lucro. Por 30 anos, Shiloh evitou se envolver em qualquer coisa além de sua sobrevivência imediata. Ela abandonou seu trabalho, sua família, suas responsabilidades e construiu uma vida baseada no princípio de que, se você não se importasse com nada, nada poderia machucá-la. Mas agora ela tinha 4 filhotes de lobo brincando em seu chão e um lobo ferido se recuperando, observando-a com olhos que demonstravam algo parecido com confiança. Ela tinha um problema que não podia ignorar e uma escolha que não queria fazer. Naquela noite, depois de alimentar os lobos e colocar as bandagens em Shadow, cujas feridas estavam quase curadas, com a pele rosada e saudável, Shiloh vasculhou um baú velho no canto de sua cabana. Ela não o abria há anos. Dentro dela estavam os restos de sua antiga vida, suas credenciais de pesca e caça, vencidas, mas ainda válidas, mapas topográficos da região, diários de campo cheios de anotações de décadas atrás sobre populações de lobos e padrões de movimento. E no fundo, embrulhado em um pano oleado, um telefone via satélite que ela mantinha carregado mais por hábito do que por esperança. Ela sentou-se perto da lareira e ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Usá-lo significava reconectar-se com o mundo que ela havia deixado para trás. Significava envolver-se, agir, possivelmente colocar-se em risco. Significava preocupar-se com algo além das paredes de sua cabana. Shadow mancou até ela e sentou-se ao seu lado, perto o suficiente para que Shiloh pudesse sentir o calor de seu corpo. A loba olhou para o telefone, depois para Shiloh, depois de volta para o telefone, como se compreendesse o significado daquele pequeno aparelho. Não sei se consigo fazer isso, disse Shiloh baixinho. Passei 30 anos aprendendo a não me importar, aprendendo a ficar sozinha, aprendendo a deixar o mundo se virar sem mim. Shadow colocou a cabeça no joelho de Shiloh. Era a primeira vez que a loba iniciava o contato, o primeiro gesto de confiança, além da simples aceitação. Shiloh colocou a mão na cabeça de Shadow, sentindo o pelo áspero, os ossos sólidos por baixo, o calor constante de um ser vivo que havia sobrevivido contra todas as adversidades. Mas acho que algumas coisas valem a pena lutar, disse ela. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que ache que não é mais forte o suficiente, ela pegou o telefone via satélite e o ligou. A tela brilhou em azul na cabana escura, mostrando bateria cheia e sinal forte. Lá fora, a noite havia caído e a temperatura estava caindo para 0. Lá dentro, 5 lobos e uma mulher estavam sentados ao redor da fogueira. E pela primeira vez em 30 anos, Shiloh Creed estava prestes a entrar em contato com alguém além de seu santuário nas montanhas. Ela percorreu os números antigos e sem contato do telefone, de uma vida diferente. Pessoas que ela havia abandonado sem explicação. A maioria já estaria desconectada a essa altura. A maioria dessas pessoas provavelmente pensava que ela estava morta. Mas um número ainda poderia funcionar. Uma pessoa ainda poderia atender. Marcus Wendell, seu ex-colega, seu mentor durante seus primeiros anos com peixes e caça, o homem que lhe ensinou a rastrear lobos e entender seu comportamento. Se alguém fosse ouvir, se alguém fosse ajudar, seria Marcus. Ela destacou o número dele e ficou olhando para ele por um longo momento. Então, antes que pudesse mudar de ideia, ela apertou o botão de discagem. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz respondesse, ainda sonolenta e confusa. Alô, Marcus, é Shiloh Creed. Silêncio. Shiloh. Meu Deus, é você? Onde você está?
Idaho, no norte do estado. Preciso falar com você sobre uma coisa. Shiloh, já se passaram 30 anos. Todos pensavam que você estava morto. Os pais do Tom tentaram encontrá-lo. Sua filha tentou. Eu sei. Sinto muito, mas não é por isso que estou ligando. Ela manteve a voz firme, concentrando-se no que era prático e imediato. Você ainda trabalha com conservação? Outra pausa. Ela podia ouvir Marcus se movimentando, provavelmente sentando-se na cama, tentando conciliar o fantasma do seu passado com a voz ao telefone. Sim, deixei a Fish and Game há cerca de 10 anos. Agora trabalho para uma organização sem fins lucrativos, a Northern Rockies Wildlife Alliance. Lidamos com defesa jurídica, financiamento de pesquisas, proteção de habitats. Por quê? Há um incorporador chamado Garrett Spence comprando terras na minha região. Ele está executando um programa ilegal de recompensa por lobos. 500 por pele. Preciso saber o que pode ser feito a respeito. Spence. Sim, conheço o nome. Ele está em nosso radar há algum tempo. A voz de Marcus mudou para o modo profissional. O choque de ouvir a voz dela foi deixado de lado pelo problema imediato. Mas reunir provas é complicado. Ele é cuidadoso, usa intermediários, cobre seus rastros. Já tentamos montar um caso antes, mas sem provas concretas. Eu tenho provas ou vou ter. Só preciso saber a quem entregá-las. Como fazer com que sejam aceitas. Que tipo de provas? Shiloh olhou para Shadow, para as cicatrizes ainda visíveis sob o pelo em recuperação. Do tipo que é difícil contestar. Mas preciso de tempo para documentar tudo corretamente e preciso saber que não vai simplesmente desaparecer em algum arquivo burocrático. Posso ajudar com isso. Temos contatos no Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Hebreus, no Departamento de Justiça, na Divisão de Crimes Ambientais e até mesmo algumas pessoas solidárias no âmbito estadual. Se você conseguir me fornecer provas concretas, fotos, datas, locais, qualquer coisa que ligue Spence diretamente ao programa de recompensas, podemos construir um caso que o prejudicará. Quanto tempo isso levaria? Depende do que você tiver. Algumas semanas para reunir tudo, talvez um mês para coordenar com as agências certas. Por quê? Qual é o seu prazo? Shiloh pensou no aviso de Roy sobre as marcas vermelhas em seu mapa formando um laço em torno de seu território. Não sei, mas acho que não tenho muito tempo, Shiloh. A voz de Marcus suavizou-se. Você está segura aí em cima? Precisa de ajuda? Estou bem. Há muito tempo que cuido de mim mesma. Sei que sim, mas você não precisa fazer isso sozinha. Posso ir até aí, levar algumas pessoas que... Não, ainda não. Entrarei em contato quando tiver algo concreto. Até lá, preciso que você mantenha isso em segredo. Ninguém pode saber que entrei em contato com você. Tudo bem. Mas, Shiloh, o que... Fico feliz que você tenha ligado. Mesmo depois de todo esse tempo, fico feliz que você esteja viva. Ela não sabia o que dizer, então não disse nada. Depois de um momento, Marcus deu a ela seu número direto e e-mail, fez-lhe prometer que manteria contato e encerrou a ligação com um aviso para que ela tomasse cuidado. Shiloh desligou o telefone e sentou-se na escuridão, ouvindo os lobos respirar. Ela havia feito contato com o mundo exterior. Ela havia iniciado algo que a forçaria a sair do esconderijo, que exigiria que ela se envolvesse com pessoas, sistemas e consequências que ela vinha evitando há 3 décadas. A ideia a aterrorizava. Mas, pela manhã, ela acordou com um propósito. Pela primeira vez em anos, ela tinha trabalho a fazer. Na semana seguinte, Shiloh começou a documentar sistematicamente tudo o que conseguia encontrar. Ela se aventurou em seu território com uma câmera que guardava desde seus dias de rastreadora, fotografando marcadores de pesquisa, esconderijos de equipamentos e sinais de atividade humana recente. Ela encontrou mais 3 locais de Wolfkill mais antigos do que o que havia descoberto antes, mas ainda identificáveis. Ela fotografou os restos mortais, os padrões de dispersão, os ferimentos de bala visíveis nos ossos. Ela começou um diário de campo, anotando datas, horários, locais e observações. Ela gravou o som dos tiros quando os ouvia, triangulando suas posições em seus mapas topográficos. Ela documentou o padrão sistemático das mortes, todas em áreas que se enquadravam no corredor de desenvolvimento pretendido por Garrett Spence. O trabalho a consumiu. Parecia sua antiga vida, daquela que ela havia abandonado, mas agora era diferente. Naquela época, ela rastreava lobos para entendê-los, para protegê-los por meio do conhecimento e de políticas. Agora, ela rastreava as pessoas que os caçavam,
construindo um caso que poderia realmente impedir as mortes. Shadow se recuperou totalmente durante esse tempo. O Mankar desapareceu. Suas feridas cicatrizaram, deixando marcas pálidas sob o pelo. E sua força voltou. Ela começou a ensinar os filhotes a caçar, usando os ratos que ocasionalmente se aventuravam na cabana como alvos de treinamento. Shiloh observava enquanto Shadow demonstrava paciência, estratégia e o ataque rápido como um raio que separava os caçadores bem-sucedidos dos famintos. Os filhotes estavam crescendo rápido. Aos 5 meses de idade, eles haviam perdido a desajeitada infantilidade e estavam desenvolvendo o corpo magro e poderoso dos lobos adolescentes. Bandit, o ousado, já estava testando os limites, empurrando para ver até onde poderia vagar. Whisper continuava pequena, mas feroz, mantendo-se firme nas lutas com seus irmãos maiores. Storm estava se tornando o executor da matilha, disciplinando os outros quando suas brincadeiras ficavam muito violentas. E Scout observava tudo com aqueles olhos pacientes e inteligentes, aprendendo não apenas com a experiência, mas também com a observação. Shiloh sabia que teria que deixá-los ir em breve. Eles eram animais selvagens, não animais de estimação, e mantê-los confinados em uma cabana era cruel, não importava o quanto ela tivesse se apegado a eles. Mas toda vez que pensava em soltá-los de volta na floresta, onde as pessoas caçavam ativamente sua espécie, sua determinação vacilava. Certa tarde, enquanto fotografava um local de caça recente a cerca de 5 quilômetros de sua cabana, Shiloh encontrou algo que mudou tudo. Era uma câmera escondida na forquilha de uma árvore Douglas para observar uma trilha de caça. Alguém estava monitorando essa área, documentando o que passava por ali. Ela removeu cuidadosamente o cartão SD, substituiu-o por um vazio de sua mochila e continuou sua pesquisa como se não tivesse encontrado nada. Mas sua mente estava a mil. Se alguém estava a usar câmaras no seu território, sabia mais sobre a população local de lobos do que ela pensava. Sabia os padrões, os hábitos, os locais das tocas. Estava a caçar com inteligência e preparação. Naquela noite, ela transferiu o conteúdo do cartão SD para um laptop antigo que guardava para emergências. Os ficheiros mostravam centenas de imagens dos últimos 3 meses. Veados, alces, pumas e lobos. Muitos lobos. Os registros de data e hora revelavam padrões. Uma matilha de 6 que passava todas as terças e sextas-feiras à noite. Outra matilha que usava essa trilha apenas durante as luas novas. Lobos solitários passando em horários irregulares. E em 3 imagens com datas da semana anterior a Shiloh encontrar Shadow, ela a viu. A loba preta, saudável e forte, conduzindo seus 4 filhotes pela mesma trilha. A imagem seguinte mostrava 2 homens em trajes de caça examinando o mesmo local. A imagem seguinte estava vazia, exceto por manchas escuras na neve. Shiloh ficou olhando para essas imagens por um longo tempo. Ela sabia que Shadow havia sido baleada deliberadamente, mas ver a prova, ver a perseguição sistemática que levou a isso, tornou tudo real de uma forma que lhe deixou o peito vazio. Ela copiou todos os arquivos, devolveu o cartão SD à câmera no dia seguinte e acrescentou as provas à sua crescente documentação. Cada peça a aproximava de ter algo que Marcus pudesse usar. Cada fotografia, cada anotação, cada coordenada de GPS adicionava peso ao caso contra Garrett Spence. Mas ela precisava de mais. Precisava de algo que ligasse Spence diretamente ao programa de recompensas, que provasse que ele estava ordenando as mortes, em vez de apenas se beneficiar delas. Sem essa conexão, ele poderia alegar ignorância, culpar caçadores desonestos e sair impune, enquanto as mortes continuavam. Shiloh estava considerando suas opções quando Roy apareceu novamente, sua caminhonete subindo a montanha em uma manhã fria no início de março. Desta vez, ela o convidou para entrar. Um risco, mas que ela decidiu correr. Ela precisava de informações, e Roy havia provado ser confiável. Ele entrou na cabana e parou de repente, olhando para os 5 lobos que o encaravam. Bem, disse ele após um longo momento. Isso explica as pegadas. Eles precisavam de ajuda. Eu os ajudei. Roy assentiu lentamente, como se isso fizesse todo o sentido. A preta. Ela é a loba que os homens de Spence atiraram, não é? Aquela que eles estavam procurando. A mão de Shiloh se moveu em direção ao rifle, encostado na parede. Você vai contar a eles? Não, Roy disse simplesmente, sem hesitar. Mas você deve saber que eles estão procurando. Spence está oferecendo $1.000 por provas da morte daquela loba. Ele tem pessoas vasculhando essas montanhas, verificando cada toca e caverna.
Eles acham que ela morreu devido aos ferimentos, mas querem o corpo para confirmar a morte. Por que ele se importa tanto com uma loba? Porque ela é a alfa da maior matilha da região. Matando-a, a matilha se fragmenta e fica mais fácil limpar a área. Roy olhou nos olhos dela. Ele também tem perguntado sobre você. Quer saber quem mora aqui, se você é dono da terra, se você pode ser um problema. O que você disse a ele? Que você é um velho eremita maluco que não incomoda ninguém e não quer ser incomodado. Isso pareceu satisfazê-lo por enquanto. Roy tirou um papel dobrado do casaco, mas encontrei isso afixado no entreposto comercial ontem. Achei que você deveria ver. Shiloh desdobrou o papel. Era um panfleto impresso profissionalmente anunciando uma reunião comunitária sobre os planos de desenvolvimento de Garrett Spence, marcada para a semana seguinte no Vale Abaixo. A linguagem era amigável, prometendo crescimento econômico e gestão ambiental cuidadosamente administrada. Mas, na parte inferior, em letras menores, havia uma nota sobre estratégias de gestão da vida selvagem e a importância de manter o equilíbrio adequado entre predadores e presas. Ele está tornando isso oficial, disse Roy, fazendo com que a comunidade concorde com a remoção dos lobos antes que alguém possa se opor. Uma vez que ele tenha o apoio local, não importará o que os grupos conservacionistas digam. Shiloh sentiu as paredes se fechando. Ela tinha provas, mas não o suficiente. Ela tinha aliados, mas eles estavam muito distantes. E agora Spence estava consolidando seu poder, preparando-se para legitimar a matança que ela vinha documentando. Ela olhou para Shadow, que estava sentada calmamente perto da fogueira, observando a conversa com atenção. A loba havia sobrevivido a adversidades impossíveis, se recuperado de ferimentos que deveriam tê-la matado e aprendido a confiar no humano que salvou sua vida. Shiloh salvou Shadow. Agora ela precisava salvar a floresta que Shadow chamava de lar. Roy, ela disse, o que você acha de me ajudar a detê-lo? Roy sorriu, uma expressão cansada que demonstrava mais determinação do que humor. Achei que você nunca fosse perguntar. O planejamento começou naquela noite. Roy sentou-se à mesa de Shiloh com uma xícara de café, enquanto os lobos se acomodavam ao redor da cabana, perto da porta. Os filhotes estavam em vários estados de descanso e brincadeira. A cena teria sido absurda em circunstâncias normais, mas essas circunstâncias deixaram de ser normais no momento em que Shiloh decidiu carregar um lobo moribundo através de uma nevasca. Eis o que eu sei, disse Roy, espalhando os papéis que trouxera. Spence opera por meio de uma empresa chamada Granite Peak Development. No papel, tudo é legítimo. Estudos de impacto ambiental, licenças adequadas, envolvimento com a comunidade, mas ele tem uma operação paralela por trás. Cole Briggs cuida disso. Ex-contratado de segurança militar, o tipo de homem que sabe como fazer problemas desaparecerem sem deixar evidências. Quantas pessoas trabalham para ele? Briggs, talvez 6 ou 7 que eu saiba. Eles se passam por caçadores, consultores de vida selvagem, agrimensores. São eles que realmente atiram nos lobos, instalam as câmeras, intimidam qualquer um que possa causar problemas. Shiloh estudou os papéis, mapas de propriedades, registros corporativos, fotografias de Spence em vários eventos públicos. Ele parecia exatamente o que era. Um homem rico na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e roupas caras para atividades ao ar livre. Alguém que podia se dar ao luxo de ver a natureza como uma oportunidade de investimento, em vez de algo com valor intrínseco. Qual é o cronograma dele? Ela perguntou. Ele está pressionando para obter a aprovação até junho. Quer iniciar a primeira fase antes do inverno. Isso lhe dá cerca de 3 meses para eliminar quaisquer obstáculos, incluindo lobos e qualquer pessoa que possa protegê-los. 3 meses. Não era muito tempo. Shiloh tomou sua decisão. Preciso entrar em contato com Marcus novamente. Preciso acelerar o cronograma para construir este caso. Você pode continuar me fornecendo informações, datas, nomes, qualquer coisa que conecte Spence diretamente ao programa de recompensas. Posso tentar, mas preciso ter cuidado. Se Spence descobrir que estou ajudando você, vou perder meu negócio, talvez pior. Eu entendo. E Roy, obrigada por correr esse risco. Ele deu de ombros. Morei nessas montanhas toda a minha vida. Meu pai caçava aqui, meu avô antes dele. Pegávamos o que precisávamos e deixávamos o resto em paz. Spence quer transformar tudo isso em um playground para pessoas ricas que passarão um fim de semana fingindo ser montanheses antes de voar de volta para Seattle. Isso não está certo. Alguém tem que se levantar. Depois que Roy saiu, Shiloh ligou para Marcus novamente.
Desta vez, a conversa foi mais focada, mais estratégica. Ela explicou o que tinha: as imagens da câmera de trilha, a documentação do local da matança, as evidências de alvos sistemáticos. Marcos fez perguntas detalhadas, tomando notas, já formulando como construir um caso legal. Isso é bom, disse ele. Melhor do que eu esperava. Mas ainda precisamos de algo que implique diretamente Spence. No momento, podemos provar que lobos estão sendo mortos ilegalmente, mas provar que ele está ordenando isso é mais difícil. O que você precisaria? Idealmente, registros financeiros mostrando pagamentos a caçadores, comunicações ordenando as mortes, depoimento de alguém de dentro, qualquer coisa que crie uma linha direta entre Spence e os lobos mortos. Shiloh pensou em Cole Briggs, nos homens que Roy havia mencionado. Obter o depoimento de qualquer um deles parecia impossível. Eles tinham muito a perder. Os registros financeiros estariam cuidadosamente escondidos. Mas e as comunicações? E as conversas gravadas? Ela perguntou. Isso funcionaria se fossem admissíveis. Mas você precisaria do consentimento de pelo menos uma das partes em Idaho, o que significa que quem estiver gravando precisa fazer parte da conversa. É arriscado. Tudo isso é arriscado. Marcos ficou em silêncio por um momento. Shiloh, preciso perguntar por que agora? Por que você está fazendo isso depois de 30 anos escondida? Ela olhou para Shadow, para a maneira como as orelhas do lobo acompanhavam cada som, alertas mesmo em repouso. Porque fiz uma escolha quando a encontrei. Eu poderia ter continuado andando, continuado me escondendo, continuado fingindo que nada além da minha cabana importava, mas não fiz isso. E uma vez que você faz essa escolha, uma vez que decide que algo vale a pena ser salvo, você não pode simplesmente desistir quando fica difícil. Essa é a Shiloh que eu me lembro. Aquela que passou 3 semanas rastreando uma matilha durante uma nevasca porque queria provar que eles não estavam matando gado. Aquela que testemunhou perante a legislatura estadual para proteger o habitat dos lobos, mesmo que metade dos fazendeiros de Idaho quisessem que ela fosse embora. Eu não sou mais essa pessoa. Talvez não, mas talvez você esteja se tornando ela novamente. Após a ligação, Shiloh ficou pensando nisso. Ela estava se tornando quem era antes? Ou era alguém novo? Alguém que havia sido destruída e isolada e agora estava encontrando um tipo diferente de força. Ela não sabia, mas sabia que não podia parar. A semana seguinte trouxe uma onda de calor. A neve começou a derreter de verdade, revelando a terra marrom por baixo e transformando o chão da floresta em um labirinto de lama e água corrente. Shadow começou a levar os filhotes para fora por períodos mais longos, ensinando-os a navegar em terrenos reais para ler a paisagem, a entender a floresta como algo mais do que um lugar curioso além da porta de uma cabana. Shiloh os observava da varanda, vendo como Shadow se movia com sua matilha alerta, mais relaxada, protetora, mais encorajadora. Os filhotes estavam aprendendo rápido. Bandit já estava tentando caçar esquilos. Sua técnica era desajeitada, mas estava melhorando. Storm descobriu como cavar em busca de marmotas sob a neve derretida. Scout e Whisper trabalhavam juntos, coordenando-se de maneiras que sugeriam um pensamento tático genuíno. Eles estavam prontos. Ou tão prontos quanto poderiam estar. Uma noite, Shiloh sentou-se na varanda e chamou Shadow. A loba se aproximou com cautela, como sempre fazia, mantendo aquela aura de selvageria que significava que ela nunca seria domesticada. Shiloh colocou a mão na cabeça de Shadow, sentindo o crânio forte, o pelo áspero, o calor da vida que havia estado tão perto de acabar na neve meses atrás. Você não pode ficar aqui por muito mais tempo, disse Shiloh baixinho. Você sabe disso, certo? Seu lugar é lá fora, com sua matilha na floresta, onde você pode correr, caçar e viver da maneira que deve viver. Os olhos amarelos de Shadow encontraram os dela. Não havia compreensão das palavras ali, mas havia compreensão de algo na tensão, na emoção, no vínculo que se forma entre seres que sobreviveram juntos a algo. Mas antes de você ir, preciso ter certeza de que estará segura. Preciso ter certeza de que Spence e seu pessoal não poderão terminar o que começaram. Você pode me dar um pouco mais de tempo? Shadow inclinou-se levemente em direção à mão dela. Um gesto que poderia ter sido coincidência, mas parecia um acordo. Naquela noite, Shiloh fez uma ligação que vinha evitando. Ela discou um número que havia memorizado há 30 anos, mas nunca usado. Um número que representava tudo de que ela havia fugido. O telefone tocou 6 vezes. Então, uma voz feminina atendeu, cansada e exausta. Olá, Lindsay. É a sua mãe. O silêncio que se seguiu foi tão completo que Shiloh pensou que a ligação havia caído.
Não, Lindsay. Eu sei que você não quer saber de mim. Eu sei que não tenho o direito de ligar. Mas preciso lhe dizer uma coisa. Você precisa... A voz de Lindsay tremia com raiva mal controlada. Você desaparece por 30 anos sem dar notícias e agora precisa de algo. Não me importo com o que você precisa. Não me importo se você está morrendo. Você não tem o direito de me ligar depois do que fez. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo nada de você. Só queria que você soubesse que estou viva, que estou em Idaho e que, se algo acontecer comigo nas próximas semanas, há pessoas que entrarão em contato com você. Marcus Wendell, você provavelmente não se lembra dele, mas ele trabalhava comigo antes, tem instruções. Por que algo aconteceria com você? Porque estou fazendo algo perigoso, algo importante. E queria que você soubesse, caso você me abandone novamente, caso você se mate, e eu tenha que lidar com isso também. A voz de Lindsay se quebrou. Você me abandonou. Eu tinha 5 anos e você me deixou com meus avós, que fizeram o melhor que podiam, mas não eram minha mãe. Você tem ideia do que isso causou em mim? Como foi viver toda a minha vida sabendo que minha própria mãe escolheu ir embora? Shiloh fechou os olhos. Não, não tenho. Porque sou uma covarde que fugiu em vez de enfrentar o que havia perdido. Seu pai morreu e eu não consegui lidar com isso. Não consegui lidar com a dor. Não consegui ser a mãe que você merecia. Então, eu fui embora. E não há desculpa para isso. Não há como consertar. Mas preciso que você saiba que pensei em você todos os dias. Todas as manhãs, quando acordava, todas as noites antes de dormir, você estava sempre lá. Pensar em mim não me ajudou. Pensar em mim não me levou às peças da escola, não me ensinou a dirigir, nem me ajudou a superar meu primeiro desgosto amoroso. Pensar em mim não adiantou nada. Você está certa. Não adiantou. E não posso consertar isso, mas estou tentando consertar outra coisa agora. Tentando proteger algo que não pode se proteger. E se eu falhar, se algo acontecer, só queria que você soubesse que sinto muito, que sempre senti muito, que se eu pudesse voltar atrás e fazer escolhas diferentes, eu faria. Lindsay estava chorando agora, sons suaves que cortavam mais fundo do que a raiva. Não sei o que fazer com isso. Não sei como me sentir sobre você ligar depois de todo esse tempo. Você não precisa fazer nada. Você não precisa me perdoar ou entender. Eu só precisava que você ouvisse isso. Você está realmente em perigo? Talvez. Não sei. Mas se estou, é porque estou tentando fazer a coisa certa pela primeira vez. Outro longo silêncio. Então não morra. Não ouse me ligar depois de 30 anos só para me dizer que você pode morrer. Farei o meu melhor. E a voz de Lindsay se estabilizou um pouco. Se você sobreviver ao que quer que esteja fazendo, se você realmente conseguir não se matar, me ligue novamente. Não porque eu te perdoei, mas porque talvez eu precise entender quem você é agora. Quem você se tornou depois que foi embora. Eu ligarei. Prometo. Depois que a ligação terminou, Shiloh ficou sentada na escuridão por um longo tempo. Cheryl veio e sentou-se ao lado dela, uma presença calorosa na noite fria. Os filhotes dormiam amontoados perto do fogão, respirando profundamente e de maneira regular. Ela havia se reconectado com Marcus. Ela havia se aliado a Roy. E agora ela havia falado com sua filha pela primeira vez em 30 anos. As barreiras que ela havia construído estavam desmoronando, e ela estava apavorada com o que isso significava. Mas ela também estava mais viva do que havia estado em décadas. Shiloh acordou e encontrou um envelope enfiado debaixo da porta. Ela não tinha ouvido nada durante a noite. Nenhum veículo, nenhum passo, nenhum som de aproximação. Quem quer que tivesse entregue o envelope sabia como se mover pela floresta sem perturbar os lobos, o que significava que era muito habilidoso ou muito sortudo. Ela pegou o envelope com cuidado, verificou as janelas em busca de qualquer sinal de observadores e só então o abriu. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem escrita em letras maiúsculas. Eles estão vindo atrás dos seus lobos. 3 dias, não confie em ninguém daqui. Uma amiga, Shiloh, leu 3 vezes. Sua mente estava a mil. Alguém sabia sobre Shadow e os filhotes. Alguém sabia que eles estavam aqui, escondidos em sua cabana. Mas, em vez de denunciá-los a Spence para receber a recompensa, essa pessoa estava a avisá-la. Quem e por quê? Ela passou a manhã em um estado de paranoia controlada, verificando e revisando o perímetro de sua propriedade, procurando sinais de vigilância. Não demorou muito para encontrá-la. Uma câmera escondida em uma árvore a cerca de 200 metros de sua cabana, posicionada para capturar qualquer pessoa que se aproximasse ou saísse. Ela a examinou sem tocar, observando a marca e o modelo,
as baterias novas, o ângulo de posicionamento. Alguém a estava observando. Por quanto tempo? Ela deixou a câmera intacta e deu uma volta mais ampla, encontrando mais duas posicionadas em diferentes acessos à sua cabana. Todas eram instalações relativamente novas, provavelmente colocadas na semana anterior. Alguém havia investido muito tempo e equipamento para monitorar seus movimentos, mas as câmeras só capturavam aproximações. Elas não mostravam o que acontecia na cabana em si, não revelavam os lobos, a menos que alguém se aproximasse o suficiente para investigar pessoalmente. Quem quer que as tivesse colocado estava a reunir informações, a preparar-se para algo. A nota de aviso dizia: 3 dias. Isso significava que quem quer que estivesse a planear vir atrás dos lobos chegaria em breve, provavelmente com força suficiente para lidar com qualquer resistência que ela pudesse oferecer. Shiloh precisava de provas. Precisava de saber quem tinha colocado as câmeras, quem a estava a observar e quem tinha enviado o aviso. Sem essa informação, ela estava agindo às cegas. Ela voltou para sua cabana e encontrou o laptop antigo, abrindo os arquivos da câmera de trilha que havia descoberto semanas antes. Ela os estudou novamente, desta vez focando não nos lobos, mas nos humanos. Em várias imagens, ela podia ver claramente 2 homens, um mais alto, corpulento, vestindo roupas de caça-caras, e o outro magro e com porte militar, movendo-se com a eficiência de alguém treinado para operações táticas. Cole Briggs. Ela tinha certeza de que o magro era Briggs, o chefe de segurança de Spence. Ela não reconheceu o outro homem, mas seu equipamento e postura sugeriam que ele fazia parte da mesma operação. Ela copiou as imagens para um pendrive, preparando-se para enviá-las a Marcus. Mas primeiro, ela precisava verificar as novas câmeras ao redor de sua propriedade. Se conseguisse recuperar os cartões SD, talvez descobrisse quem estava observando e quando eles planejavam agir. Naquela tarde, enquanto Shadow e os filhotes percorriam a floresta em uma de suas expedições cada vez mais longas, Shiloh se aproximou da câmera mais próxima. Ela subiu na árvore com cuidado, removeu o cartão SD e estava prestes a substituí-lo por um vazio quando percebeu algo, um pequeno arranhão na caixa da câmera, quase invisível, a menos que você estivesse procurando por ele. Alguém havia aberto essa câmera recentemente, muito recentemente, com base na frescura do arranhão. Ela recolocou o cartão e desceu, sua mente trabalhando nas implicações. Se alguém já havia acessado a câmera, sabia que ela a havia encontrado. Sabiam que ela estava ciente da vigilância, o que significava que o jogo havia mudado, entrando em uma nova fase em que ambos os lados sabiam que o outro estava observando. De volta à cabana, ela carregou o conteúdo do cartão SD. Os arquivos mostravam seus movimentos durante a semana anterior, saindo da cabana, voltando, cortando lenha, verificando o perímetro. E em 3 imagens de 2 dias atrás, eles mostravam a caminhonete de Roy chegando, Roy entrando na cabana e Roy saindo 1 hora depois. Eles sabiam que Roy estava ajudando-a, o que significava que Roy também estava em perigo. Ela estava prestes a ligar para Roy quando percebeu outra coisa nas imagens. No fundo de uma foto, quase invisível entre as árvores, havia uma figura. Alguém estava observando enquanto Roy a visitava. Ficando para trás, observando à distância, ela ampliou a imagem tanto quanto a qualidade permitia. A figura estava longe demais para ser identificada com clareza, mas ela conseguiu distinguir alguns detalhes básicos. Altura média, constituição física magra, vestindo uma jaqueta escura e boné, e nas mãos algo que parecia um caderno ou tablet. Alguém estava documentando a visita de Roy, reunindo provas de que ela não estava sozinha, que tinha ajuda. Mas quem era essa pessoa? Estava trabalhando para Spence ou era quem havia enviado o aviso? Shiloh ficou olhando para a imagem por um longo tempo. Em seguida, carregou outro conjunto de arquivos, esses de um período anterior da vigilância. Ela percorreu centenas de imagens, observando sua própria vida se desenrolar em quadros estáticos, rotineiros, isolados, previsíveis, até encontrar o que procurava. Uma imagem de 4 dias atrás, com data e hora marcadas às 3 horas da manhã. Ela mostrava uma figura se aproximando de sua cabana na escuridão, movendo-se com cuidado, mantendo-se abaixada. A câmera infravermelha a capturou claramente, e era a mesma pessoa que estava observando durante a visita de Roy. Mas, nessa imagem, ela estava fazendo algo diferente. Estava se aproximando de uma das outras câmeras, a posicionada na entrada norte, e fazendo algo com ela, mexendo nela, ajustando-a, talvez desativando-a.
O quadro seguinte, 2 minutos depois, mostrava a mesma pessoa deixando um pequeno retângulo branco na varanda dela. O envelope, o aviso, Shiloh sentiu as peças se encaixarem. Essa pessoa não trabalhava para Spence. Estava trabalhando contra ele por dentro, usando seu acesso ao equipamento de vigilância para avisá-la e, ao mesmo tempo, documentando o que a operação de Spence estava fazendo. Mas quem? Ela estudou as imagens com mais cuidado, procurando detalhes que a identificassem. Em um quadro, a manga da figura tinha subido um pouco, revelando o que parecia ser uma tatuagem no antebraço. Em outro, seu perfil estava parcialmente visível. Queixo forte, cabelo curto, possivelmente homem, mas não tinha certeza. Então ela viu o caminhão, parcialmente visível em um quadro, estacionado bem atrás de sua cabana, mas identificável por seu amassado característico na porta traseira. O caminhão de Roy. Shiloh recostou-se, sua mente girando. Roy estivera ali às 3 da manhã, colocando câmeras como parte de seu trabalho para Spence, e imediatamente a alertou sobre o que estava por vir. Ele estava jogando dos dois lados, mantendo seu disfarce enquanto tentava protegê-la, e agora seu disfarce poderia ter sido descoberto. Ela pegou o telefone via satélite e ligou para o número de Roy. O telefone tocou 8 vezes antes de cair na caixa postal. Ela tentou novamente. Mesmo resultado. Shadow e os filhotes voltaram pouco antes do pôr do sol. Os lobos se moviam com a confiança tranquila de animais que passaram horas explorando seu território. Shiloh os encontrou na porta, sua mente ainda acelerada com implicações e perigos. Precisamos ir embora, disse ela a Shadow, sabendo que o lobo não poderia entender, mas precisando dizer isso de qualquer maneira. Eles estão chegando, e não podemos estar aqui quando chegarem. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que fugir não era a resposta. Fugir significava abandonar tudo o que ela havia descoberto, documentado todas as evidências que havia reunido. Fugir significava que Spence venceria, e as mortes continuariam. Ela precisava de um plano diferente, um que não envolvesse fuga. Ela passou a noite organizando suas evidências, copiando arquivos, enviando-os para um armazenamento seguro na nuvem, preparando vários backups. Ela escreveu um resumo detalhado de tudo o que sabia, tudo o que havia descoberto, e enviou por e-mail para Marcus com instruções para divulgá-lo publicamente se algo acontecesse com ela. Em seguida, ela escreveu uma mensagem mais curta e a enviou para a única outra pessoa em quem confiava, Lindsay. A mensagem continha sua localização, uma breve explicação do que ela estava fazendo e os códigos de acesso aos seus arquivos de evidências. Se o pessoal de Spence a encontrasse, se os 3 dias a partir de agora terminassem mal, pelo menos alguém saberia a verdade. Por volta da meia-noite, ela finalmente conseguiu falar com Roy. Ele atendeu na primeira chamada, com a voz tensa. Não venha para a cidade, disse ele antes que ela pudesse falar. Eles estão vigiando minha casa. Briggs sabe que eu te avisei. Não sei como, mas ele sabe. Roy, você precisa sair daqui. Vá para um lugar seguro. Não vou fugir. Morei aqui toda a minha vida e não vou deixar Spence me expulsar. Mas você precisa saber que eles virão amanhã à noite. Não daqui a 3 dias. Briggs antecipou o prazo. Amanhã? É o que eu sei. Não consegui avisar você de outra forma. Eles estão trazendo 6 homens, todos armados, planejando vasculhar sua área. Eles acham que a loba está escondida em algum lugar próximo. Eles vão encontrá-la e vão encontrar você. Shiloh olhou para Shadow, que a observava com aqueles olhos amarelos alertas. Deixe-os vir, Shiloh. Eu também não vou fugir, Roy. E não vou deixar que matem esses lobos. Não depois de tudo isso. Então você precisa de mais ajuda do que apenas eu e um advogado a 3 estados de distância. O que você está sugerindo? Deixe-me fazer algumas ligações. Há pessoas no Vale que não gostam do que Spence está fazendo, que estão esperando alguém se levantar contra ele. Se eu conseguir trazê-los para lá até amanhã à noite... Não vou colocar civis em perigo. Eles já estão em perigo. Spence está comprando todo o Vale, expulsando famílias que estão aqui há gerações. Não se trata mais apenas de lobos. Trata-se de um homem rico decidir como todos os outros devem viver. Shiloh ficou em silêncio por um longo momento. Então, tudo bem. Mas Roy, tenha cuidado. Se Briggs souber que você está me ajudando, ajude-me. Eu sempre tenho cuidado. E Shiloh, aconteça o que acontecer amanhã, foi uma honra. Você está fazendo a coisa certa por esses animais, por este lugar. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Após a ligação, Shiloh sentou-se com Shadow e os filhotes, sentindo o peso do que estava por vir. Amanhã à noite, homens armados chegariam com a intenção de matar os lobos que ela havia salvado. Ela poderia fugir,
levar Shadow e os filhotes para o meio da floresta, tentar desaparecer novamente. Mas fugir era o que ela vinha fazendo há 30 anos, fugindo da dor, da responsabilidade, das consequências de suas escolhas. E onde isso a levou? Sozinha em uma cabana, escondida do mundo, desconectada de tudo que fazia a vida valer a pena. Ela passou 3 décadas aprendendo a não se importar. Agora, finalmente, ela se importava com algo o suficiente para lutar por isso. Ela verificou seu rifle, certificou-se de que tinha munição e começou a preparar sua cabana para o que poderia ser uma noite muito longa. A manhã amanheceu fria e clara, o tipo de dia que fazia as montanhas parecerem enganosamente pacíficas. Shiloh acordou antes do amanhecer e imediatamente começou os preparativos. Ela tinha talvez 12 horas antes que Briggs e sua equipe chegassem e precisava usar cada minuto. Primeiro, os lobos. Shadow parecia sentir que algo estava errado. Ela andava pela cabana, alerta e inquieta, observando Shiloh com uma intensidade incomum. Os filhotes perceberam a atenção da mãe e ficaram por perto, com sua brincadeira moderada. "Vamos fazer uma viagem", disse Shiloh a eles, "para um lugar mais seguro do que aqui." Ela havia explorado uma rota de fuga semanas atrás, uma passagem estreita em um desfiladeiro que levava a uma área federal protegida a cerca de 10 quilômetros ao norte. O terreno era difícil, íngreme, rochoso, exigindo navegação cuidadosa, mas levaria os lobos a um território onde eles estariam legalmente protegidos e onde o pessoal de Spence não poderia segui-los sem sérias consequências. O problema era levá-los até lá e, ao mesmo tempo, ficar para enfrentar a equipe que estava chegando. Ela precisava manter os lobos em segurança, mas também precisava ficar ali para documentar o que aconteceria, para reunir as provas finais que selariam o destino de Spence. Ela passou a manhã conduzindo Shadow e os filhotes pela floresta, ensinando-lhes a rota, mostrando-lhes pontos de referência e passagens seguras. Shadow aprendia rápido. Ela memorizou o caminho depois de apenas 2 passagens. Seu instinto natural de navegação preenchia o que Shiloh não conseguia comunicar explicitamente. Ao meio-dia, Shiloh estava confiante de que Shadow poderia encontrar o caminho sozinha. A questão era se a loba levaria os filhotes e partiria quando chegasse a hora, ou se ficaria para proteger Shiloh. Os lobos eram ferozmente leais à sua matilha e, de alguma forma, nos últimos meses, Shiloh havia se tornado parte da matilha de Shadow. De volta à cabana, Shiloh descobriu que Marcus havia ligado 3 vezes, cada mensagem mais urgente que a anterior. Ela ligou de volta. "Onde você estava?" ele perguntou. "Recebi seu e-mail com todos aqueles arquivos, Shiloh. Isso é incrível. Temos o suficiente aqui para apresentar acusações federais contra Spence. Talvez até mesmo uma acusação rico, se conseguirmos provar atividade criminosa organizada. Mas o advogado com quem tenho trabalhado diz que precisamos agir com cautela, construir um caso irrefutável. Não temos tempo para cautela. O pessoal do Spence está vindo hoje à noite. Eles sabem sobre os lobos, sabem que estou aqui e estão planejando eliminar os 2 problemas. Então saia, pegue o que você tem e vá embora. Podemos usar o que você reuniu. Se eu fugir, eles simplesmente caçarão os lobos outro dia e ficarão impunes, porque não haverá ninguém para testemunhar o que eles fazem. Para documentar, para provar que Spence ordenou isso. Preciso ficar. Shiloh, você não pode lutar sozinho contra 6 homens armados. Isso não é coragem. É suicídio. Não estou sozinho. Roy está trazendo ajuda. Roy, o cara do entreposto comercial. Que tipo de ajuda ele pode oferecer? O tipo que está esperando por alguém para enfrentar Spence. Olha, Marcus, preciso que você faça algo por mim. Vou gravar tudo o que acontecer esta noite. Áudio, vídeo, se eu conseguir. Preciso que você fique à disposição para receber esses arquivos assim que eu puder transmiti-los. Você pode fazer isso? Claro. Mas preciso que você tenha as autoridades policiais à disposição. Agentes federais da vida selvagem, polícia estadual, quem quer que tenha jurisdição e não esteja no bolso de Spence. Se as coisas derem errado, se isso se transformar em algo pior do que estou planejando, alguém oficial precisa estar pronto para responder. Você está me assustando. Ótimo. Fique assustado, mas esteja pronto, porque se eu estiver certo, esta noite vai lhe dar tudo o que você precisa para deter Spence de vez. Após a ligação, Shiloh montou seu equipamento de gravação, sua velha câmera de vídeo posicionada na janela, um gravador de áudio digital no bolso, seu telefone configurado para transmitir ao vivo para uma conta privada na nuvem. Se algo acontecesse, se Briggs e seus homens fizessem algo ilegal, ela teria provas. Por volta das 2 horas,
Roy chegou com outras 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos na faixa dos 50 ou 60 anos, todos com a aparência marcada de pessoas que passaram a vida nas montanhas. Roy os apresentou rapidamente. Estes são os irmãos Harris e Tom Brennan, fazendeiros de 4ª geração. E esta é Leah Pritchard. Ela administra a cooperativa de ração no Vale. Todos aqui têm um problema com Spence. Harris, o irmão mais velho, falou primeiro. Spence vem tentando comprar nossa fazenda há 2 anos. Fez ameaças quando não quisemos vender. Começou a espalhar boatos de que nossa operação pecuária era mal administrada. Não vamos mais deixar ele nos intimidar. Leah assentiu. Ele está tentando me forçar a sair do negócio, baixando meus preços até eu não conseguir mais competir, mas estou aqui há 30 anos e não vou sair. Se houver uma chance de expor o que ele realmente está fazendo, estou dentro. Shiloh olhou para essas pessoas, estranhos que estavam se arriscando para ajudá-la a lutar uma batalha que não era diretamente deles. Vocês entendem o que pode acontecer esta noite? Briggs e seus homens são profissionais. Eles não hesitarão em usar a força se acharem necessário. Não estamos procurando briga, disse Tom. Mas também não vamos fugir. Roy diz que você tem provas que podem derrubar Spence. Estamos aqui para garantir que você divulgue essas provas. Eles passaram a tarde fortificando a área ao redor da cabana, não exatamente construindo defesas, mas posicionando-se estrategicamente, estabelecendo pontos de observação e protocolos de comunicação. Eles tinham rádios, lanternas, câmeras e a experiência combinada suficiente em montanhas para navegar pelo terreno na escuridão. Shiloh mostrou a eles a rota de fuga que havia preparado para os lobos, explicando que sua prioridade era levar Shadow e os filhotes para um lugar seguro antes de lidar com Briggs. Você se importa mais com esses lobos do que com sua própria segurança, observou Leah. Eles não pediram para fazer parte disso. Eu pedi. Há uma diferença. Quando o sol começou a se pôr, Shiloh reuniu os lobos uma última vez. Ela se ajoelhou ao lado de Shadow, colocando a mão na cabeça larga do lobo. Ouçam-me. Quando os problemas começarem esta noite, peguem seus filhotes e corram. Sigam a rota que eu mostrei a vocês. Não parem. Não olhem para trás. Cheguem ao território seguro e fiquem lá. Entenderam? Os olhos amarelos de Shadow fixaram-se nos dela. Por um momento, a loba parecia quase humana em sua inteligência, em sua compreensão do que estava sendo pedido. Então ela lambeu a mão de Shiloh uma vez, gentilmente, e virou-se para reunir seus filhotes. Shiloh observou-os desaparecerem entre as árvores, rumo à passagem do desfiladeiro. Ela não tinha como saber se Shadow realmente cumpriria sua promessa, se continuaria quando a violência começasse, ou se voltaria para defender a humana que salvara sua vida. Mas ela tinha que ter esperança. Esperança de que os instintos maternos de Shadow superassem sua lealdade, que proteger seus filhotes fosse mais importante do que proteger Shiloh. Às 20 horas, a escuridão total havia caído. A temperatura caiu para quase 0. Todos estavam em posição. Roy e os irmãos Brennan vigiavam as aproximações pelo sul. Leah monitorava a Cordilheira Oriental. Shiloh estava na cabana com seu equipamento de gravação ligado. Eles esperaram. Às 9h30, o rádio de Shiloh chiou. A voz de Tom mal passava de um sussurro. Detectei movimento. 3 veículos com as luzes apagadas, subindo a velha estrada florestal, talvez a 3 quilômetros de distância. Entendido, respondeu Shiloh. Todos fiquem em silêncio. Fiquem escondidos. Deixem-nos se aproximar. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Era isso. Tudo para o que ela se preparara, tudo o que ela temia, convergia nessa noite fria na montanha. Ela verificou seu rifle uma última vez, certificou-se de que todos os seus dispositivos de gravação estavam ativos e posicionou-se onde pudesse ver as aproximações à sua cabana. À distância, ela ouviu motores desligando, portas fechando silenciosamente, o barulho suave de botas no chão congelado. Eles estavam chegando. Shiloh pensou em Lindsay, na ligação em que ela prometeu não morrer. Ela pensou em Marcus, esperando ao lado do telefone por uma prova que talvez nunca chegasse. Ela pensou em Shadow e nos filhotes, que esperava que estivessem a quilômetros de distância agora, correndo em direção à segurança e à liberdade. E ela pensou na pessoa que era há 30 anos, a mulher que lutava pelos lobos quando ninguém mais o fazia, que enfrentava interesses poderosos porque era o certo, que acreditava que uma pessoa poderia fazer a diferença. Talvez ela pudesse ser essa pessoa novamente. Talvez ela nunca tivesse deixado de ser ela mesma, apenas a enterrou sob anos de medo e arrependimento. O rádio chiou novamente. A voz de Roy. 6 homens, todos armados, se espalhando para cercar sua posição. Briggs está liderando-os.
Eles não estão mais se preocupando em agir furtivamente. Deixe-os vir, disse Shiloh. Estamos prontos. E naquele momento, ela percebeu que estava. Após 30 anos se escondendo, ela finalmente estava pronta para se manter firme e lutar por algo que importava. Os lobos estavam seguros. As provas estavam registradas. Seus aliados estavam em posição. Agora, tudo o que ela precisava fazer era sobreviver às próximas horas. O primeiro sinal da equipe de Briggs foi um feixe de luz de lanterna cortando as árvores, varrendo metodicamente o terreno. Shiloh observou da janela enquanto 6 figuras emergiam da floresta, movendo-se em uma formação tática que denotava treinamento militar. Eles não estavam mais se preocupando com sutileza. Sabiam que ela estava ali e estavam preparados para a resistência. Cole Briggs liderava do centro, um homem alto que se movia com precisão econômica. Ele levantou a mão e a equipe parou, espalhando-se para cercar a cabana por vários ângulos. Um homem dirigiu-se ao pequeno galpão atrás da cabana, outro à pilha de lenha, cortando possíveis rotas de fuga. Shiloh ativou seu rádio. Todos em posição, fiquem abaixados até eu dar o sinal. Ela saiu para a varanda com o rifle segurado frouxamente ao lado do corpo, sem ameaçar, mas também sem se mostrar indefesa. O equipamento de gravação em seu bolso estava funcionando, capturando o áudio. A câmera na janela filmava tudo. Posso ajudá-los, senhores? Ela gritou. Briggs parou a cerca de 30 metros de distância. Senhora Creed, estamos aqui em nome da Granite Peak Development. Recebemos relatos de animais selvagens perigosos nesta área. Estamos autorizados a realizar uma operação de remoção. Autorizados por quem? Não há temporada de caça ativa, e esta é uma área florestal nacional. Temos as licenças apropriadas. Briggs tirou um papel do bolso do paletó. Exceção de gestão de animais selvagens assinada pelo supervisor regional. Você pode conferir. Tenho certeza de que parece muito oficial. Também tenho certeza de que é inútil, já que o supervisor regional não tem autoridade para anular as proteções federais para espécies ameaçadas de extinção. A expressão de Briggs não mudou. Senhora, não estamos aqui para debater regulamentos. Estamos rastreando um lobo perigoso que atacou gado no vale. As evidências sugerem que ele está em algum lugar da sua propriedade. Precisamos revistar a área. Você está se referindo à loba preta? Uma que um dos seus homens atirou há 3 meses. Aquela pela qual você está oferecendo uma recompensa de $1.000. Aquela loba? Agora Briggs demonstrou interesse. Você a viu? Eu a encontrei sangrando na neve. Levei 3 tiros de chumbo grosso para matá-la. Ela mal sobreviveu. Onde ela está agora? Foi embora. Se curou e seguiu em frente há semanas. Você está perdendo seu tempo aqui. Briggs a estudou por um longo momento. Então, ele gesticulou para seus homens. Revistem a área. Verifiquem a cabana, os anexos, qualquer lugar onde um lobo possa se esconder. Você não tem permissão para revistar minha propriedade. Você não é dona desta propriedade, senhora Creed. É uma área pública, o que significa que temos todo o direito de realizar operações autorizadas de manejo da vida selvagem. 2 homens se dirigiram à cabana. Shiloh levantou levemente seu rifle, sem mirar, mas deixando clara sua posição. O primeiro homem a passar por aquela porta responderá a este rifle. Os homens pararam. Briggs suspirou como se isso fosse um inconveniente tedioso. A senhora Creed ameaçar contratados federais é um crime grave. Você não quer fazer isso. Contratados federais. É assim que vocês se autodenominam. Porque eu venho documentando sua operação há semanas. Eu sei sobre o programa ilegal de recompensas. Eu sei sobre as matanças sistemáticas de lobos. Eu sei que Garrett Spence está financiando tudo isso para limpar a área para seu projeto de desenvolvimento. E tenho provas fotográficas, coordenadas de GPS, imagens de câmeras de trilha mostrando seus homens caçando animais selvagens protegidos. A expressão de Briggs endureceu. Essas são acusações graves. Não são acusações. São fatos. E estão atualmente armazenados em servidores em 3 estados diferentes, com instruções para divulgar tudo às autoridades federais e à mídia se algo acontecer comigo. Então, eis o que vai acontecer. Você e seus homens vão embora. Os lobos se foram. Não há nada para você encontrar. E se você invadir minha propriedade ou me ameaçar de alguma forma, estará fazendo isso diante das câmeras. Ela pegou seu celular e o ergueu para que eles pudessem ver a luz de gravação. Cada palavra que vocês disseram esta noite está documentada. Cada ação. Se quiserem se enterrar ainda mais, continuem falando. Briggs ficou em silêncio, calculando. Então ele pegou seu próprio celular e se afastou, falando baixo demais para Shiloh ouvir. Ela não precisava ouvir.
Sabia que ele estava ligando para Spence, recebendo novas instruções, decidindo se ela era um problema que valia a pena escalar. Enquanto ele falava, Shiloh percebeu um movimento na floresta atrás da cabana. A loba Shadow não tinha ido para o território seguro, afinal. Ela tinha voltado, atraída pela ameaça a Shiloh, seus instintos de matilha superando o plano de fuga. Não, pensou Shiloh desesperadamente. Pegue os filhotes e corra. Não jogue fora sua chance por minha causa. Mas Shadow se aproximou, uma silhueta escura quase invisível entre as árvores. E Shiloh soube que a loba não iria embora. Elas haviam se salvado uma vez. Agora, Shadow estava preparada para lutar pela humana que havia se tornado parte de sua matilha. Briggs terminou sua ligação e voltou. Sua expressão havia mudado, agora mais dura, mais resoluta. O Sr. Spence me pediu para lhe oferecer um acordo, $50 mil. Você faz as malas, sai desta área e esquece tudo o que acha que viu. Em troca, o empreendimento seguirá sem complicações legais e você poderá recomeçar em outro lugar, em algum lugar confortável. Diga a Spence que ele pode ficar com seus 50 mil e pense bem antes de responder, porque se você recusar, as coisas ficarão complicadas para você, para as pessoas que estão ajudando você, para qualquer um que ache que pode interferir em operações comerciais legítimas. Isso é uma ameaça, é uma constatação da realidade. Você é uma mulher que mora sozinha em uma cabana, sem qualquer direito legal sobre esta terra. Spence tem advogados, conexões políticas e recursos que você não pode igualar. Se você lutar contra isso, perderá tudo. Pegue o dinheiro e vá embora. Shiloh abaixou o rifle, deixando-o pendurado ao lado do corpo. Sabe o que aprendi em 30 anos morando sozinha aqui? Dinheiro não compra paz. Fugir não resolve problemas. E às vezes, a única maneira de viver em paz consigo mesmo é defender algo, mesmo quando é difícil. Então, a resposta é não. É um não categórico. Briggs assentiu, como se esperasse essa resposta. Então temos um problema. Ele levantou a mão e seus homens começaram a se mover novamente, não em direção à cabana desta vez, mas espalhando-se, vasculhando a floresta. Eles estavam procurando os lobos e não planejavam parar até encontrá-los. Shiloh acionou seu rádio. Agora, luzes se acenderam em vários pontos ao redor de sua propriedade. Roy e seus aliados ativaram lanternas potentes e holofotes que haviam posicionado anteriormente. De repente, toda a área ficou iluminada como um palco, e os homens de Briggs ficaram expostos, presos em campo aberto. O que é isso? Um dos homens levantou a mão para proteger os olhos. A voz de Roy gritou da posição sul. Boa noite, Cole. Engraçado encontrá-lo aqui em cima. Achei que vocês só trabalhassem durante o horário comercial. Harris Brennan saiu da crista leste com uma câmera na mão. Estou gravando tudo, senhores. Cada rosto, cada arma, cada palavra. Então vamos manter isso profissional. Briggs se virou, tentando localizar todas as vozes. Quem está aí? Mostrem-se. Apenas cidadãos preocupados. Leah chamou de outra posição, certificando-se de que as operações de gestão da vida selvagem seguissem o protocolo adequado. Vocês têm todas as licenças necessárias, não têm? A equipe de Briggs havia sacado suas armas, mas não tinham alvos claros. Apenas vozes e luzes vindas de várias direções. Eles estavam em desvantagem, em menor número que as testemunhas e completamente documentados. Este é um assunto privado, disse Briggs com a voz tensa de raiva controlada. Vocês precisam sair antes que alguém se machuque. O engraçado sobre terras públicas, respondeu Roy, é que elas são públicas. Temos tanto direito de estar aqui quanto vocês. Na verdade, mais, já que não estamos caçando espécies ameaçadas ilegalmente. Um dos homens de Briggs mudou de posição, apontando seu rifle na direção da voz de Roy. Shadow escolheu aquele momento para se mover, saindo do esconderijo com um grunhido de aviso que congelou todos no lugar. A loba ficou parada na clareira entre a cabana de Shiloh e a equipe de Briggs, seu pelo preto refletindo as luzes, seus olhos amarelos refletindo os feixes como espelhos. Ela parecia enorme, perigosa, em todos os aspectos o predador de ponta que as pessoas temiam e caçavam há séculos. Ali, disse um dos homens de Briggs, levantando sua arma. O alvo. Não faça isso, advertiu Shiloh, levantando seu próprio rifle. Se você atirar naquela loba, eu atiro em você. Veja como isso vai ficar no tribunal quando houver provas em vídeo. Ela está nos ameaçando. Ela está protegendo seu território. Há uma diferença. E todas as pessoas aqui vão testemunhar que sua equipe entrou armada na floresta, caçando animais selvagens protegidos, ameaçando um civil. Como você acha que essa investigação vai acabar?
Briggs olhou para Shadow, depois para Shiloh e, em seguida, para as luzes que cercavam sua posição. Ele estava calculando as chances, ponderando as opções, tentando encontrar uma maneira de salvar a situação. Isso não acabou, ele finalmente disse. Você está certa. Não porque amanhã de manhã todas as provas que reuni serão enviadas para a Polícia Federal de Proteção à Vida Selvagem. Sua operação acabou, Briggs. Spence está acabado. Você pode atirar em mim. Atire no lobo. Atire em todos aqui. Mas isso não muda o que já está em andamento. Briggs tomou sua decisão. Ele abaixou a mão. Recuem. Todos recuem para os veículos. Seus homens hesitaram, claramente querendo discutir, mas Briggs já estava se movendo em direção à trilha. Um por um, eles o seguiram, recuando enquanto mantinham suas armas. Prontos. Shadow os observou partir, seu corpo tenso, pronta para atacar se algum deles fizesse um movimento ameaçador. Mas eles continuaram recuando e finalmente desapareceram na escuridão. Shiloh não abaixou seu rifle até ouvir os motores ligando, ouvir os veículos descendo a montanha. Só então ela se permitiu respirar. O som do motor do veículo desapareceu na distância, mas Shiloh sabia que não devia relaxar. Briggs recuou naquela noite porque foi superado e documentado. Mas homens como ele não desistem facilmente. Eles se reagrupam, se adaptam, encontram novos ângulos de ataque. Roy e os outros saíram de suas posições, convergindo para a cabana. Harris sorria, apesar da tensão. Você viu a cara deles quando todas aquelas luzes se acenderam? Impagável. Temos tudo, disse Leah, segurando sua câmera. Imagens nítidas dos 6 homens, suas armas, Briggs fazendo ameaças. É exatamente o que precisávamos. Shiloh estava ouvindo apenas pela metade. Ela observava Shadow, que permanecia na clareira, alerta e focado na direção em que a equipe de Briggs havia ido. O lobo sabia que algo não estava certo. Os animais têm instintos melhores para o perigo do que os humanos. Eles vão voltar, disse Shiloh. Talvez não hoje à noite, mas em breve. Briggs não vai relatar isso a Spence como uma derrota. Ele vai relatar como um revés temporário. E eles vão elaborar um novo plano. Então, vamos chamar a polícia antes que eles tentem novamente, sugeriu Tom. Ligue para o pessoal federal. Mostre as provas. Obtenha proteção. Isso leva tempo. Burocracia. Questões de jurisdição. Podemos ter algumas horas. Talvez um dia. Não é suficiente. Seu rádio chiou. Era a frequência de Roy. Mas a voz não era de Roy. Era Briggs. Senhora Creed, espero que esteja ouvindo. Quero que saiba que respeito o que você fez esta noite. Você nos superou taticamente, mas o jogo ainda não acabou. Neste momento, meus homens estão se reposicionando. Identificamos 3 de seus aliados pelas vozes. Sabemos onde moram, onde estão suas famílias. Então, eis o que vai acontecer. Você vai cancelar seu pequeno grupo de resistência, apagar todas as imagens desta noite e nos deixar terminar nosso trabalho. Ou amanhã de manhã seus amigos começarão a ter problemas. Incêndios em casas, acidentes, o tipo de tragédia que acontece o tempo todo em áreas rurais. A escolha é sua. O rádio ficou em silêncio. Roy praguejou baixinho. Ele está blefando. Tem que estar. Talvez, disse Shiloh. Mas você está disposta a apostar sua vida nisso? Suas casas, suas famílias. O rosto de Leah empalideceu. Meus netos estão hospedados comigo esta semana. Se forem os homens do Spence, eles não vão, disse Shiloh, embora não tivesse certeza. Mas todos vocês precisam ir embora. Voltem para a cidade. Certifiquem-se de que suas famílias estão seguras. Eu cuido disso. Como você vai cuidar disso? Harris perguntou. Você não pode lutar contra eles sozinha. Não pretendo lutar contra eles. Pretendo acabar com isso. Ela pegou seu telefone via satélite. Vou chamar a cavalaria, a verdadeira. Ela discou o número de Marcos. Ele atendeu imediatamente. Por favor, diga que você está segura por enquanto. Mas preciso dos contatos federais que você mencionou. E preciso deles aqui pela manhã. Você pode fazer isso acontecer? Posso tentar. Mas, Shiloh, os agentes federais não largam tudo e correm para a remota Idaho só porque alguém pede. Preciso dar a eles algo concreto. Algo que justifique uma ação imediata. Que tal tentativa de homicídio de uma testemunha federal? Briggs acabou de ameaçar incendiar casas se não recuarmos. Eu gravei. Isso pode funcionar. Envie-me o arquivo de áudio agora mesmo. Vou começar a fazer ligações. Enquanto Shiloh transferia o arquivo, Shadow de repente ficou rígida, com as orelhas para frente e o corpo tenso. Ela estava olhando para a aproximação norte, onde a passagem do cânion levava ao território seguro. Os filhotes. Shiloh sentiu um gelo no peito.
Não, eles não fariam isso. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que sim. Briggs descobriu a única vantagem que realmente funcionaria com ela. Não ameaçar seus amigos, não ameaçá-la, ameaçar os lobos. Ela arriscou tudo para salvar. Ela pegou seu rifle e começou a correr em direção à passagem do desfiladeiro. Shadow correu à sua frente. Atrás dela, Roy gritou, mas ela não parou. E se os homens de Briggs tivessem encontrado os filhotes? E se tivessem cortado a rota de fuga? O feixe de luz da lanterna os encontrou a 200 metros dentro da floresta. 4 filhotes de lobo, confusos e assustados, cercados por 2 homens de Briggs. Um homem apontava seu rifle para o dedo do filhote no gatilho. Chega! Ele gritou quando viu Shiloh se aproximando. Largue o rifle ou vou começar a atirar. Shiloh parou ofegante pela corrida. Shadow também parou. Todos os seus músculos estavam tensos para atacar, mas ela era inteligente o suficiente para saber que não conseguiria alcançar os homens antes que eles atirassem em seus filhotes. Deixe-os ir, disse Shiloh. Eles são apenas bebês. Não fizeram nada contra você. Eles são uma vantagem. O chefe quer que você entenda o quanto estamos falando sério. Apague suas provas, chame seus amigos, e esses lobos viverão. Recuse, e nós os mataremos aqui mesmo. Você está sendo filmada agora. Tudo o que você está fazendo está sendo gravado. Se você matar esses lobos, estará confessando crimes federais. Então acho melhor você fazer a escolha certa. O tempo parecia se esticar. Shiloh olhou para os filhotes. Bandit, Whisper, Storm e Scout estavam amontoados, assustados, mas tentando ser corajosos. Ela olhou para Shadow, que a observava com aqueles olhos amarelos inteligentes, esperando para ver o que o humano faria. Ela pensou nos 30 anos em que se escondeu, em que escolheu a segurança em vez da coragem, em que se afastou de tudo o que importava. Pensou na filha, na promessa que fizera de não morrer naquela noite. Pensou na pessoa que fora e na pessoa que ainda poderia se tornar. Então ela ouviu, distante, mas inconfundível, o barulho de rotores de helicóptero se aproximando rapidamente do sul. O homem com o rifle também ouviu. Ele olhou para cima, tentando localizar a fonte. O que é isso? Shiloh sorriu. É o som de vocês, rapazes, se metendo em muita encrenca. O helicóptero sobrevoou a colina com holofotes acesos, transformando a noite em dia. Atrás dele, ela podia ouvir mais veículos se aproximando, vários motores, sirenes oficiais, a cavalaria chegando mais rápido do que ela ousava esperar. Marcus deve ter puxado alguns cordões, pedido favores, deixado claro que o tempo era crítico e, de alguma forma, impossível, conseguiu mobilizar agentes federais em menos de 1 hora. Os homens que seguravam os filhotes congelaram, presos entre o rifle que seguravam e o holofote do helicóptero, transformando-os em alvos perfeitos. Shiloh viu o momento em que eles perceberam que o jogo havia acabado. Viu-os abaixar as armas e se afastar dos filhotes. Shadow não esperou. Ela correu para a frente, colocando-se entre seus filhotes e os homens, reunindo-os e levando-os de volta para Shiloh. O helicóptero estava pousando em uma clareira a 50 metros de distância, e Shiloh podia ver veículos convergindo para a área. Caminhões oficiais com placas do governo, homens em equipamento tático com o emblema do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Joás nas costas. Os homens de Briggs estavam cercados, em menor número e completamente capturados. Uma das agentes federais se aproximou de Shiloh, uma mulher na casa dos 40 anos com olhos perspicazes e um comportamento pragmático. Senhora Creed, sou a agente especial Kim Torres, do Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Recebemos uma ligação sobre atividades de caça ilegal e ameaças contra uma testemunha federal. Marcus Wendell garantiu por você. Ele disse, você tem provas? Shiloh pegou seu celular e os pendrives que havia preparado. Tudo o que você precisa. Imagens de câmeras de trilha, documentação do local da matança, coordenadas de GPS, registros financeiros ligando Garrett Spence a um programa ilegal de recompensas. E, a partir desta noite, gravações de seu pessoal fazendo ameaças e tentando matar espécies ameaçadas de extinção. A agente Torres pegou os pendrives. É um trabalho sólido. Há quanto tempo você vem documentando isso? 3 meses, desde que encontrei um lobo moribundo baleado pelos caçadores de Spencer. Torres olhou para Shadow e os filhotes. Agora seguros atrás de Shiloh. É ela? É ela. Ela é linda. Sorte dela ter encontrado você. Acho que sou eu a sortuda. Na hora seguinte, os agentes federais prenderam os homens de Briggs, isolaram a área e começaram a processar a cena do crime.
Roy e os outros prestaram depoimentos. As imagens foram analisadas, as provas catalogadas e as acusações preparadas. Shiloh sentou-se na varanda com Shadow e os filhotes, observando tudo acontecer. Ela estava exausta, emocionalmente esgotada, mas também estranhamente em paz. Ela tinha conseguido. Ela tinha se mantido firme, protegido o que importava e talvez, apenas talvez, feito a diferença. O agente Torres voltou ao amanhecer. Estamos encerrando aqui. Precisamos que você venha para prestar um depoimento formal, mas, com base no que vimos, este será um caso importante. Várias violações federais, caça ilegal organizada, conspiração. Spence enfrentará acusações graves. E os lobos? Eles estão seguros. Vamos monitorar a área, garantir que não haja mais caça e deixar a população enlouquecida se recuperar naturalmente. Você fez um bom trabalho, Sra. Creed. Você provavelmente salvou toda a população de lobos desta região. Depois que os agentes foram embora, depois que Roy e os outros foram para casa, Shiloh ficou em sua clareira e observou o nascer do sol. Shadow sentou-se ao lado dela. Os filhotes exploravam a área agora que o perigo havia passado. Você pode ir agora, disse Shiloh ao lobo. Leve sua família para o território seguro. Viva a vida que você deve viver. Você está livre. Shadow olhou para ela por um longo momento. Então a loba se levantou, reuniu seus filhotes com um latido baixo e começou a se mover em direção à passagem do canyon. Desta vez, ela não parou. Ela continuou andando, levando sua família em direção à natureza selvagem, à segurança e a tudo o que os lobos precisavam. Mas, na borda da floresta, Shadow parou. Ela se virou uma vez, encontrando os olhos de Shiloh do outro lado da clareira. Não era um adeus. Os lobos não pensavam nesses termos. Era um reconhecimento, uma compreensão que passa entre seres que sobreviveram juntos a algo. Então Shadow se virou e desapareceu na floresta, com seus filhotes a seguindo. E Shiloh ficou sozinha novamente. Mas era um tipo de solidão diferente do anterior. Não era isolamento, nem se esconder, apenas solidão. Escolhida, em vez de imposta. E de alguma forma, isso fazia toda a diferença. 3 meses depois, a primavera havia transformado as montanhas de Idaho. A neve derreteu completamente, revelando um solo coberto por novos brotos. Flores silvestres pontilhavam os prados, e a floresta zumbia com os sons de pássaros e insetos, e a vida retornando após a dormência do inverno. Shiloh sentou-se na varanda, observando o sol da manhã subir sobre a cordilheira oriental. Seu café esfriou, enquanto ela lia os documentos legais que Marcos enviara com as acusações formais contra Garrett Spence, Cole Briggs e 4 outros envolvidos no programa ilegal de recompensas. Os promotores federais estavam montando um caso abrangente e, com base nas evidências que Shiloh havia reunido, esperavam várias condenações. O projeto de desenvolvimento de Spence estava morto. A troca de terras havia sido rejeitada. Suas conexões políticas evaporaram quando o alcance de seus crimes se tornou público e a Granite Peak Development estava enfrentando a falência. O homem que tentou remodelar as montanhas para se adequar à sua visão de lucro estava aprendendo que algumas coisas não podiam ser compradas ou manipuladas. Mais importante ainda, o governo federal havia designado toda a região como habitat crítico para lobos, fornecendo proteção que duraria décadas, sem mais recompensas, sem mais brechas legais, sem mais matança sistemática. Os lobos estavam a salvo. A caminhonete de Roy apareceu na velha estrada florestal, bem na hora marcada. Ele vinha uma vez por semana, em parte para trazer suprimentos, em parte para verificar como ela estava, em parte porque eles haviam se tornado algo como amigos depois de tudo o que havia acontecido. Ele saiu com uma caixa de mantimentos e um jornal enrolado. Bom dia. Trouxe seu pedido habitual. Além disso, coloquei alguns ovos frescos das galinhas da Lia. Ela mandou um olá a propósito. Como ela está? Bem, os negócios estão indo muito bem agora que o Spence está fora de cena. Acontece que muitas pessoas apreciam alguém que enfrenta os valentões. Ele entregou o jornal a ela. Você está na primeira página de novo. Shiloh o desenrolou e suspirou. A manchete dizia: Provas da mulher da montanha derrubam quadrilha de caça ilegal. Havia uma foto dela testemunhando em uma audiência preliminar, parecendo desconfortável com a única camisa social que possuía. Eu disse a eles que não queria publicidade. Não funciona assim. Você é uma heroína, quer queira, quer não. Roy sorriu, no entanto. Ouvi dizer que alguns grupos conservacionistas querem contratá-la como consultora, pagando para você fazer o que já fazia de qualquer maneira. Rastrear lobos, documentar populações,
Proteger habitats. Não estou procurando emprego. Talvez não, mas você está procurando um propósito. Eu percebo isso. Você está diferente desde que tudo aconteceu. Mais envolvida, mais presente. Como se finalmente tivesse percebido que se esconder do mundo não a mantém segura. Isso só te deixa sozinho. Ele estava certo. Embora ela não admitisse isso em voz alta, algo havia mudado nela durante aqueles dias tensos de reunir provas e confrontar Briggs. Ela havia se reconectado com a parte de si mesma que acreditava em lutar por coisas, em se levantar mesmo quando era difícil, em fazer parte de algo maior do que sua própria sobrevivência. Depois que Roy partiu, Shiloh deu um passeio por seu território. Ela fazia esses circuitos diariamente, verificando a floresta, observando os sinais de atividade animal, documentando o que encontrava. Não por qualquer motivo oficial, apenas porque não conseguia evitar. 30 anos de isolamento não apagaram seu amor por esse trabalho. Apenas o enterraram sob camadas de medo e tristeza. Ela encontrou pegadas de lobo perto do riacho, frescas, daquela manhã. Pegadas grandes, do tamanho de sombras, e 4 conjuntos menores seguindo-as. A matilha estava na área, caçando no território protegido, prosperando. Shiloh seguiu as pegadas por um tempo, lendo a história. Elas contavam uma caçada bem-sucedida, brincadeiras entre filhotes, o passo confiante de uma fêmea alfa saudável. Shadow tinha sobrevivido. Seus filhotes estavam ficando fortes. Eles passariam por outro inverno, estabeleceriam seus próprios territórios eventualmente, talvez formassem suas próprias matilhas. Os lobos persistiriam, se adaptariam, resistiriam como sempre fizeram quando tinham a menor chance. Shiloh voltou para sua cabana e descobriu que tinha uma visita. Desta vez não era Roy, mas uma mulher na casa dos 30 anos, sentada nos degraus da varanda, parecendo nervosa e determinada na mesma medida. Lindsay. Shiloh parou sem fôlego. Sua filha havia mudado completamente desde os 5 anos de idade em que ela a abandonara, crescendo e se tornando uma mulher com as feições fortes do pai e uma expressão que revelava anos de mágoa, raiva e confusão. Oi, disse Lindsay, levantando-se desajeitadamente. Espero que não se importe que eu tenha vindo. Você disse para ligar se sobrevivesse. E quando você não ligou, achei que seria melhor vir ver por mim mesma. Fico feliz que você tenha vindo. A voz de Shiloh estava áspera. Como você encontrou o lugar? Marcus me deu as direções. Ele tem me mantido informada sobre tudo. O julgamento, as acusações, o que você fez para deter aquelas pessoas. Ele disse que você é uma heroína. Não sou uma heroína. Apenas fiz o que precisava ser feito. É isso que os heróis dizem. Lindsay olhou ao redor para a clareira, a cabana, a floresta. Então, é aqui que você esteve escondida todos esses anos. Sim, foi para cá que eu fugi quando deveria ter ficado e sido sua mãe. Por que você não ficou? Por que foi embora assim? Shiloh sentou-se nos degraus da varanda e, após um momento, Lindsay sentou-se ao lado dela. Não perto, mas também não longe, porque eu estava destruída. Seu pai morreu e algo em mim se despedaçou. Eu não conseguia lidar com a dor. Não conseguia lidar com o fato de ver você e ser lembrada de tudo o que havia perdido. Então, eu fugi. E uma vez que comecei a fugir, não sabia como parar. Você poderia ter voltado. A qualquer momento em 30 anos você poderia ter tentado. Eu sei. E não tentei porque era covarde. Convenci-me de que você ficaria melhor sem mim. Que eu só lhe causaria mais dor se voltasse. Mas a verdade é que estava a proteger-me a mim mesma, não a você. Estava a escolher o caminho fácil do isolamento em vez do caminho difícil de estar presente. Lindsay ficou em silêncio por um longo tempo. Então, eu odiei você durante anos. Eu te odiei tanto. Mas então minha própria vida desmoronou. Divórcio, perda do emprego, problemas de saúde. E comecei a entender como é tentador simplesmente ir embora. Recomeçar em algum lugar onde ninguém te conhece, onde seus fracassos não te perseguem. Eu nunca fiz isso, mas entendi o impulso. Você realmente passou por tudo isso? Não, mas eu poderia ter passado. E esse é o ponto. Todos nós temos momentos em que queremos fugir. Você realmente fez isso por 30 anos. E agora está tentando compensar isso salvando lobos, lutando contra incorporadoras e fazendo coisas que poderiam ter te matado. Eu não estava tentando compensar nada. Eu só... Shiloh parou de pensar. Talvez eu estivesse. Talvez parte do motivo pelo qual lutei tanto por aqueles lobos fosse porque eles me deram algo que eu realmente poderia salvar depois de falhar em salvar tantas outras coisas. Lutar por eles ajudou? Sim.
Isso me lembrou que fugir não resolve nada, que se esconder da dor só te torna menor, que a única maneira de se curar é encarar o que você fez e tentar fazer melhor. Eles ficaram sentados em silêncio, observando a floresta. Um falcão circulava acima deles, aproveitando as correntes térmicas no ar quente. Em algum lugar distante, um pica-pau martelava contra uma árvore morta, o som ecoando pelas montanhas. Não sei se consigo perdoar você, Lindsay finalmente disse. Ainda não. Talvez nunca, mas acho que quero tentar. Conhecer você, entender quem você é agora, não apenas quem você era quando partiu. Eu gostaria disso. Se você estiver disposto, eu estou. Mas vai levar tempo, esforço e honestidade. Eu posso fazer isso. Lindsay se levantou para sair, mas parou. Marcus disse, você salvou uma família de lobos que estava morrendo e os trouxe de volta à vida, mantendo-os em segurança até que pudessem sobreviver por conta própria. Isso é verdade? Mais ou menos. Por que você fez isso? Por que arriscou tudo por animais que mal conhecia? Shiloh pensou nos olhos de Shadow encontrando os dela naquela clareira nevada, na confiança que se construíra entre humano e lobo, em como salvar outra coisa de alguma forma começou a salvá-la. Porque às vezes as coisas que salvamos acabam nos salvando de volta, disse ela. E às vezes, se tivermos muita sorte, podemos recomeçar. Ter uma segunda chance de ser a pessoa que deveríamos ter sido o tempo todo. Lindsay assentiu lentamente. Vou ligar para você daqui a alguns dias. Vamos decidir o que fazer a seguir. Estarei aqui. Depois que Lindsay foi embora, Shiloh sentou-se na varanda até o anoitecer, observando a luz mudar nas montanhas. Ela ouviu lobos uivando à distância, matilhas de sombras, marcando território, comunicando-se com outras matilhas, reivindicando seu lugar na floresta. O som não a deixava mais triste, deixava-a esperançosa. Ela passou 30 anos aprendendo a ficar sozinha, aprendendo a não precisar de nada nem de ninguém, construindo muros entre ela e o mundo. E em 3 curtos meses, essas barreiras ruíram por causa de lobos que precisavam ser salvos, pessoas que precisavam de ajuda e uma filha que precisava de respostas. Ela não estava curada, não estava recuperada. Havia muitos anos de isolamento para desfazer, mas ela estava tentando, ela estava presente, estava envolvida com a vida novamente, em vez de apenas sobreviver. E talvez isso fosse o suficiente, talvez a redenção não fosse apagar o passado, mas fazer escolhas diferentes no futuro. Era levantar-se quando importava, proteger o que era vulnerável e permanecer conectada às pessoas e aos lugares que davam sentido à vida. O sol se pôs atrás dos picos ocidentais, pintando o céu em tons de laranja e dourado. A noite chegou suavemente às montanhas, trazendo consigo os sons e cheiros da natureza selvagem, da seiva de pinheiro e dos riachos frios, e o sussurro infinito do vento através das árvores. Shiloh entrou em sua cabana, acendeu as lâmpadas e sentou-se perto da lareira. Amanhã, ela ligaria para Marcus sobre o trabalho de consultoria. Ela entraria em contato com Lindsay e veria se poderiam tomar um café na próxima vez que ela estivesse perto de uma cidade. Ela continuaria documentando a atividade dos lobos em seu território, não porque alguém estivesse pagando por isso, mas porque era importante. Ela continuaria vivendo, continuaria tentando, continuaria lutando pelas coisas que mereciam ser protegidas. Porque 30 anos atrás, ela havia aprendido a sobreviver sozinha. Mas 3 meses atrás, ela havia aprendido algo mais importante. Que sobreviver não era suficiente. Que isolamento não era segurança. E que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se permitir se importar com algo, mesmo sabendo que pode perdê-lo. Ela havia salvado uma família de lobos moribunda. E ao fazer isso, ela salvou a si mesma. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente para começar a construir uma vida que fosse mais do que apenas se esconder da dor. O suficiente para acreditar que segundas chances eram reais, que a redenção era possível e que mesmo depois de 30 anos fugindo, você ainda poderia encontrar o seu caminho.